Mas se nem eu agradei todo mundo, né? Quem dirá nós? Fica esperto, é bom tu seguir. @acordabençoado. Ó, tô de olho em ti. Sejam todos bem-vindos, esse é o Acorda Abençoado, episódio 11. E estamos aqui com uma presença ilustre, Diego Lopes, blogueirinho do envelopamento. É isso aí? É isso aí. Seja bem-vindo, meu velho. Obrigado. É um prazer te ter aqui. A gente tem um monte de dúvida aí pra saber como é que tu alcançou, por exemplo, 6 milhões de views no Reels. Aí, boa. Sorte ou técnica? Será? É sorte ou técnica? É estudo ou não? Não, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu sou o Thiago Soares. Vai lá. Vai lá. Não, vai tu agora. Agora Para, meu! É sempre tu na minha frente. Vai. Primeiro tu encheu de água aqui, agora tu não quer falar. Tu vai expor isso pra galera, cara, não precisa. Cara, isso aqui é Olha verídico, só, é vida real. A nossa intimidade, vida real. a nossa intimidade não precisa, Thiago. Eu já falei que a gente tem que ficou conversar meio gay, fora, a entendeu? nossa intimidade. Fiquei até vermelho da cor da camisa. Que merda. Eu sou o Thiago Soares, @Acorda Abençoado, e também tem o @podcast Acorda Abençoado. Segue lá, gente. Estamos no Spotify, no Instagram YouTube. e YouTube também. No TikTok YouTube também. No TikTok ainda não. Ainda não. Mas breve. Não, o Diego tem umas técnicas ali, ele ensina pra gente. Eu sei que ele não tem uma nem duas. Ele me deu um briefingzinho do que tu falou pra ele. E ele disse assim, papel e caneta. Daí eu pensei, esse cara, mas daqui a pouco esse cara não vai estar envelopando mais. Ele vai estar ensinando a galera a performar Será? É um caminho, né? no Instagram. Por incrível que pareça, hoje eu já poderia viver assim. Eu imagino. É uma opção não sair do campo ainda. É uma opção. Olha que a gente começou com um grande estilo, né, cara? Legal, né, cara? É uma opção não sair do campo. E é bem legal, né? Porque o campo foi o que me trouxe até aqui. E será que é o momento agora de deixar de estar em campo, entendeu? Uhum. Então isso para mim é uma dificuldade saber o momento de sair da aplicação. Eu já fiz alguns testes e em alguns momentos que eu saí da aplicação, faltou conteúdo, porque eu não estava na aplicação. Sim. Então se faltou conteúdo, falta o que me trouxe até aqui. Que é justamente isso, né? Divulgar as imagens, a maneira que é divulgada, como é feito. Então... Porque não é por acaso, né? Pelo que eu consegui entender ali, eu acho que tu é o que tem mais resultado nesse nicho. Tem envelopador. Tem duas empresas que eu conheço, pelo menos duas, que tem mais números de seguidores, né? Nós temos em São Paulo tem a Põe Cola, aqui em Viamão, acredito, no Rio Grande do Sul, tem Gribols, tem 400 mil envelopadores. Esse da Põe Cola tem 900 mil envelopadores. Tá, mas eu tô perguntando... Dentro do decor, em termos de número, eu fui um dos primeiros que bateu 100 mil. Uhum. E dali dos 100 mil, consegui fazer um dos trabalhos e a galera começou a trabalhar Reels e também estouraram, né? Porque eu não consigo fazer só o trabalho de Reels, né? Tem muito mais coisa envolvida. Então, eu até tava conversando com o pessoal, né? Que eu brinquei do staff agora antes de entrar. Se tu parar de fazer o que tem que ser feito no Instagram, tu para de crescer. Né? Então tem um trabalho que nem você falou, tem uma técnica, não é sorte, né? Tanto uma coisa que poucas pessoas visualizam, mas o meu Instagram ele parece pessoal, mas ele não é pessoal. Poucas pessoas sabem se eu sou casado, quantos filhos eu tenho, aonde que eu moro, como é que é o meu apartamento, se eu como churrasco, se eu tomo cerveja. Sim. Isso daí, por exemplo, vocês pesquisaram meu Instagram, devem ter achado assim algum resquício muito pequeno disso. Porque eu criei um formato que ele é pessoal, porém ele é pessoal tu não te expõe, profissional. mas tu não te expõe ele também. É profissional, tu entendeu? Então tem um estudo, né? Eu efetuei pelo menos 4 cursos de Instagram. Então assim, a gente foi fazer uma palestra no Sebrae, eu fui dar uma palestra no Sebrae, e uma coisa eu sempre falo, quem tem mais informação tem mais resultado. Uhum. Isso é fato, né? Parece até que elas falam de coach, mas é real. Né? Então, depois, provavelmente, eu vou voltar um pouquinho mais, explicar como que a informação virou para mim uma busca, né, o tempo inteiro. Mas uma coisa que eu falei lá nessa palestra Sebrae, que eu iniciei falando, e normalmente o pessoal quer saber, nossa, como é que você alcançou isso? Como é que aconteceu isso, né? E eu como se fosse eu tropecei no sucesso aqui. Então, a galera quer realmente entender a fórmula do bolo, que às vezes elas acham que é um segredo e esse segredo não existe. Entendeu? Esse segredo é um trabalho e uma constância. Trabalho e constância de uma informação, de um conhecimento. Então, uma pergunta que eu fiz lá, por exemplo, assim, quem fez um curso de Instagram? Daí levantou, um monte de gente levantou. Quem fez 2? A galera já baixou. Quem fez 3? A galera já... Quem fez 4? Daí ninguém... 3 e 4 já não tinha mais ninguém. Então, qual é a ideia, né, dessa brincadeira, dessa análise?
Ali dentro daquela sala, eu tinha mais seguidores, entre aspas, né? A gente tá falando em seguidores. Sim, sim. E, querendo ou não, eu tinha um pouquinho mais de informação. Tinha mais conhecimento. Entendeu? Então, por exemplo, vocês querem crescer na parte do podcast, vocês não podem só se deter dentro da caixa aqui de vocês. Vocês vão ter que estudar isso. Estudar como funciona isso. Então, só que o resultado na rede não tem a ver com o estudo do podcast, tem a ver com o estudo de rede. Sim. Então, são várias coisas, são quebra-cabeça que tu vai juntando. Sim. Tu fez algum do Elias? Tu conhece o Elias Mamã? Não, de nome não, acho que eu não fiz ele. Eu fiz um dele. É bem legal. Erupção de seguidores o nome. Cara, eu tenho um problema muito sério que é gravar nomes, né? Às vezes eu esqueço o nome da família, né? Sim. E isso é muito Por sério. que tu acha que eu olhei o teu de novo ali? Sendo que meu amigo é Diego. Isso é muito sério. Mas é escrito na camiseta. Aqui, ó. Se tu esquecer, tu nem aqui. Não vou esquecer. Tá nome e sobrenome, né? Sim, justamente. Então tem realmente muito estudo, e inclusive o resultado dentro do envelopamento tem a ver com estudo. E quando eu levantei a bandeira do conhecimento, do curso, realmente a gente quebrou muitos paradigmas de anos. Porque por algum tempo eu fui taxado como envelopador Nutella. Só que poucas pessoas sabem que eu comecei... Tipo, eu não sei, na verdade, quando eu comecei, porque meus pais iniciaram uma empresa em 94. Eu me lembro de 5 anos de idade sair com minha mãe para minha mãe vender. A técnica que eu uso hoje de venda, que para muitas pessoas são revolucionárias, eu aprendi com ela quando eu tinha 5 anos de idade. Olha que massa. Olha entendeu? Aí, então, assim, por quê? Naquela época não existia a facilidade que tem hoje. Quer ver uma coisa? Por exemplo, eu sei que ele trabalha com prestação de serviço. Sim. Qual é a maior dor de cabeça do prestador? Eu quero alguma coisa, eu quero uma parede aqui, um resultado. O que o prestador faz? Se desloca para casa do cliente para atender o cliente. Primeira coisa que eu mudei dentro do meu negócio. Entendeu? São os métodos, as maneiras de atender. Que é não sair correndo para fazer a medição, para fazer o atendimento do cliente. Afobadão, assim. Meu Deus. Criar o método de atendimento. Não, peraí, tem como a gente adiantar esse orçamento. Né? A pandemia, por exemplo, ela adiantou, né? E quem sabe ela trouxe uma função que eu não sei se viria tão cedo, que é essa praticidade da compra da internet. Sim, né? Isso aí potencializou porque a galera não tinha opção. Existe alguma coisa que vocês não compravam porque tinham medo e hoje compram por causa da pandemia. Eu, por exemplo, roupa. Nunca na vida eu ia comprar roupa na internet se não fosse a pandemia. Né? Eu tinha medo. Sim. Tipo, de dar errado, de não ser tamanho e tal. Hoje já não tenho tanto. Hoje os caras criaram por quê? Criaram um método. Tira a medida do peito, tira a medida... Coisa que não tinha antes. Então, dentro desse nicho, da pandemia, né? Eu comecei a criar um método de atendimento. Eu pedia pro cliente tirar uma foto. Se ele tivesse uma noção de medida para ele me mandar. Porque se tu for parar para pensar, tu não precisa de muita coisa para executar o trabalho. Tu precisa, né, o envelopador ou o profissional que sabe o que está fazendo, é uma noção de medida e a foto ele já sabe o que vai ser feito. Então, uma das primeiras coisas que eu mudei isso, né? Dentro do meu ramo, para dar orçamento, eu tinha que ir até o local. Sim. E a gente consegue começou... dar um orçamento sem no local. Hoje a gente não sai para atender cliente sem que o cliente tenha se comprometido com nós financeiramente. Aonde eu quero. Legal. Não, isso aí é especial. Cara, não, especial porque quando tu sai correndo, inconscientemente na cabeça do cara, é assim, esse cara tá desesperado. Sabe que poucas pessoas... Tá ligado? Pessoas têm essa linha de raciocínio e ela é uma das minhas bases. Porque isso é subconsciente, né? Então, assim, cerebral, isso aí quando o cliente solicita um orçamento e tu sai correndo, tu pode precisar. Eu já tive essa posição de precisar, né? Eu venho de uma quebra muito grande, a minha história é um pouco bagunçada, eu vou ir lá, vou voltar um pouco, assim, entendeu? Mas eu tive uma quebra muito grande e antes de dar certo agora, eu já tinha desenhado o que ia acontecer, porque eu já tinha tido muitas experiências. E eu já tive vezes que eu, sem dinheiro do sofá, eu neguei de ir na casa do cliente para fazer orçamento. Porque se eu não quebrasse essa roda num momento, o resto da vida eu ia ter que seguir esse sistema. Sim. Então, assim, uma hora essa roda ia ter que quebrar. Primeiro, porque é uma crença muito forte. Muito Como é que forte. tu vai quebrar ela, tu vai ter que bater na dor. Daí, não, fazer o contrário.
Manda foto, manda Eu vídeo. acredito que esse começo Tecnologia foi desafiador. Cara, mentalmente, porque dá uma briga mental. Assim, olha que tu fez, merda, precisando de dinheiro, tu precisa pagar a conta, água, luz, telefone. Eu tinha voltado pra casa dos meus pais, eu tinha começado a namorar. Então, novamente, né? Tipo, tem filhos, outro relacionamento, etc. Sim. Então, era um momento que eu tava de caos na minha vida. E muitas pessoas acham que eu cheguei até aqui nesses últimos anos porque eu estava muito bem, né? Quando as pessoas ouvem eu falar assim, eu não vou na casa do cliente. Quando eu digo que eu não vou na casa do cliente, eles acham que eu estava muito bem. Só que não, era o contrário, né? Sim. Eu precisava mudar isso, eu precisava fazer alguma coisa diferente. Entendeu? Então, assim, voltando ao que tu falou ali. Quando o cliente solicita que tu vá na casa dele, não é nem consciente, tá? O cliente não sabe disso. De verdade. É inconsciente. Tu te deslocou para ir na casa dele, levou a catálogo, um monte de coisa. Eu sei que dentro do papel de parede é um pouquinho mais complicado, porque tem a questão do catálogo, mas pode ser feito um processo antes para gerar. Pode. Tem um processo que pode ser feito antes para gerar o compromisso, né? Até posso falar sobre isso. Mas assim, na cabeça do cliente, quando tu vai lá, tu entrou lá na casa dele, pediu num dia, ele foi no outro, ou foi de tarde, quem que precisa de quem dentro desse jogo? Sim, isso aí é... Exato. Se inverte, né? Isso aí nem é perceptível. E, cara, tu quer ver uma coisa? Eu tava conversando... Acho que hoje eu tava conversando sobre isso com um profissional. Quando o cliente sente que tu tá na mão dele, é o cliente que te pede desconto. É o cliente que te aperta em prazo. Se ele sentir... É o cliente merda, que vai encher o saco pra caralho. O que vai botar defeito. É o que vai dar problema. O que vai dar estresse. É o que vai dar problema. É esse aí, é justamente Olha isso. Olha só, tem uma analogia pra isso aí que tu falou, Diegão. Quando foi trovar a menininha? E foi muito fácil. Não perdeu a vontade rapidão? Legal. Quem não? Para, mano. É diferente. Não mente, irmão. Não, mas quer saber uma coisa? Eu sou casado hoje de novo por causa dessa tua teoria. A minha esposa, então. Eu tive que levar ela pra conhecer em Gramado, porque ela não quis ir no postinho conversar comigo. Tá aí, se ela fosse no postinho, fosse tudo muito fácil, muito simples. Provavelmente a gente não estaria. Olha aí, cara, não ia rolar. Faz sentido, né? Cara, e essa história é muito massa. Eu conheço, ela, né, fez a difícil, né? Sim. Vamos ali no postinho tomar um chimarrão. Não. Fazendo? Não, vamos num postinho ali aonde? Em Canela. Vamos num postinho em Canela, nós vamos. Ela deu a real. Tem um BR top. Ela disse, não, eu não vou em imposto. Opa, peraí, como assim? Vai no postinho. Daí papo vem pra frente, como eu vou fazer essa guria sair, né, meu? Vou levar onde? Ela, sei lá, eu gosto de Gramado, aí conversa, né? Daí eu disse, olha só, eu vou com o pessoal em Gramado, tu não quer ir? Não conheci, cara, nunca tinha visto ela. Sim. Sei lá, quem sabe vamos, eu gosto de Gramado, né? Queria só pegar. Daí no meio do caminho, casualmente, o pessoal do trabalho não foi mais, daí foi só eu e ela. Sorte. É sorte, boa sorte. É boa sorte isso aí, Thiago. Esse cara ali em Taquara. Daí voltando, né, a teoria, eu acho que tem um pouco a ver. É isso aí, cara. Eu acho que tem que ver, porque... Eu estudo um pouco isso. Legal. Isso aí é cerebral. A galera nem faz ideia que isso aí é... Não é consciente. Não é consciente. Não, é muito legal. Não é muito legal. Cara, eu convidei o Diegão pra estar aqui hoje, né? Principalmente porque eu fui instalador de papel de parede. Não só de papel de parede, fazia de tudo, né? Eu não tinha um segmento. O cara se vira. Cara, fazia o rodapé, o piso laminado, porcelanato, mas assim, o meu segmento maior sempre foi o papel de parede. Então eu trabalhava na Dell, saí da Dell, fiz um curso ali, paguei R$500 para umas aeromoças que vinham lá de São Paulo para dar um curso aqui, elas traziam aqui, o cara meio que metia a mão na massa, assim, eram 2 dias, assim, de curso, cara, e era um curso bom, não era ruim. E, cara, eu me virei, assim, pra minha família, naquele tempo, só com mão de obra, entendeu? E eu conheci o Diego nesse meio, assim, né, cara? E ele é dos poucos caras que ele é diferente. Obviamente, tu já tá vendo só pela conversa dele aqui agora, né? Sim. Mas ele é diferente pelo conhecimento dele, o trato dele com o cliente também é muito diferente. Ele é um fornecedor nosso lá da empresa e ele já prestou alguns trabalhos, cara, extremamente elogiado, assim, pela educação, pela limpeza. O cara tem uma mesinha de trabalho que ele chega no cliente, ele estica a mesinha e faz o trabalho todo em cima da mesa. Ele não suja o chão do cara, ele leva o lixo embora. São coisas óbvias, né, cara? Mas que não quero falar mal da mão de obra. De forma alguma, entendeu? Eu acho que não, mas é um assunto que é legal falar, cara. Claro que é legal porque, assim, ó, eu acho que não é pela maldade. Não e não é
por não querer. É uma cultura que veio pré-estabelecida. Eu venho da comunicação visual, né? Então, assim, comunicação visual, cara, era, sei lá, eu já fui atender. Eu já fui atender de sacola plástica com soprador dentro, com estilete. Aqui, ó, até agora, quando eu desci do carro, eu vi, né? Porque envelopador sempre anda assim, né? Mas, cara, eu já cheguei... É legal, deixa na mesa. Deixei. Cara, eu já cheguei na casa do cliente Sim. assim. Sim. Assim no bolso. Sim. Tu entendeu? Mochila nas costas. Entendeu? Eu já cheguei na casa do cliente assim. Então, eu sempre falo, tudo que eu tenho dito, tudo que eu tenho tentado passar para as pessoas, eu já fiz de errado. Eu não tô querendo criar alguma coisa, ou não tô querendo passar para as pessoas algo bonito para tudo que sempre deu certo. Sim. Não, é porque eu já fiz diferente. Eu sei que da outra maneira não vai trazer resultado. E não é legal. Eu já fui o cara que trabalhou de segunda a segunda, das 8 da manhã, virava à noite, fazia shopping. Não vou ficar rico assim. O que foi a primeira coisa que eu fiz? Comecei a parar de trabalhar sábado e domingo. Cara, quando eu comecei a parar de trabalhar sábado e domingo, as pessoas acharam que eu tava louco. Eu disse, cara, eu não vou ficar rico trabalhando no sábado. Não vou. O que eu vou fazer? Entendeu? Eu já tenho, eu tenho 2 filhos. Entendeu? Eu tenho família. Quantos anos, Diego, os filhos? 10 e 5. 10 e 6 vai fazer, né? Menino? 2 guris, o Daniel e o Vitor. Então, assim, cara, eu comecei a notar que não é essa quantidade que a gente era enlouquecido de sair correndo, de fazer shopping, que podia ter uma qualidade na entrega diferente, menos quantidade e atingir um público que não estava sendo atingido. Porque de certo não queria o cara com a mochila e volta o carpete, atendendo mal. Volta o que ele tá falando. Exato. Não é uma questão porque as pessoas querem fazer assim. A mão de obra no Brasil, se for parar para pensar, ela se tornou um escape para muitas pessoas. Muitos foram parar no papel de parede ou no envelopamento, não porque eles acordaram de manhã, né? Hoje eu até acredito nisso, porque a gente conseguiu, de certa forma, criar uma profissão que é almejada. Mas eu sei que há 5 anos atrás, ninguém acordava de manhã e falou, cara, meu sonho é envelopar móveis o resto da vida. A pessoa ia parar num lugar por necessidade. Sim. Exato. Entendeu? Não tem mais nada pra fazer, vou Cara, fazer isso não aqui. tem. Ou tipo assim, o cara tá precisando, que nem ele falou, ele fazia tudo ali. O nosso negócio é se virar e pagar as contas. Ainda ontem mesmo eu tava conversando com minha esposa sobre isso, né? Porque eu tô naquela pegada de ir pra Santa, né? Tipo, eu tô nessa pegada. Tipo, eu quero ir. Entendeu? Tipo, e eu sei que se eu tiver vontade, se eu quiser, eu vou. Daí ela brincando assim, mas tu vai fazer o que lá, cara? Né? Daí eu disse, olha, eu posso fazer tanta coisa, posso até envelopar. Ou posso não fazer nada e trabalhar da internet. Mas brincando, eu falei pra ela, cara, eu nunca tive carteira assinada na vida. Eu sempre tive que pagar as contas. Eu tive e fui um desastre sempre. Nunca fui bom. Assim, eu nunca fui CLT. De verdade. Não, a minha família chegou a apostar, se passar um ano de CLT, a gente vai comprar um churrasco e vai pagar e não sei o quê. E eu sempre perdi, nunca paguei. Nunca passei de um ano de carteira assinada. Olha, ó, eu tô recebendo aqui orientações do nossa central ali de não, mas tá de técnicas. Boa, tá de boa. Não, mas tá tranquilo. Assim, voltando um pouquinho ali. Perdi o meu... Não, aqui é isso que acontece direto, isso aí. Fica tranquilo. Mas assim, ó, Me disseram que é culpa do TDAH, né? Agora eu gosto de botar a culpa nisso. É que deram o nome agora, né? Daí qualquer coisa eu também sou muito Meu pai isso. dizia que era falta de laço, sabia? Pode ser também. Imagina. A minha esposa fala que eu sou chegar desorganizado. na farmácia, me vê falta de laço 36mg, vem a mulher com um rei. Toma. E daí já ficou sereninho direto, já prestando atenção em tudo. Durinho. Lembrei. Então, assim, não é uma questão que as pessoas... Tem muitos que vieram parar nessa área, eles não sabem nem como. Sim. Entendeu? E é uma área que dá retorno. Muitas áreas de prestação de serviço, na verdade, a prestação de serviço dá retorno pra muito caramba, rentável. né? Só que acontece, não existe uma escola, né? Não existia escola. Não existia uma formação. Hoje tem, né? Nós formamos profissionais, já tem outras linhas, outras ramificações. Mas não existia. Sim. O cara, sei lá, o negócio era vender o adesivo, aplicar ali e já era. Não tinha conhecimento nenhum. Exato. Então, esse negócio que a gente começou agora, né? E eu falo em novo formato. Sempre quando eu falo de Global Desenvolvimento, eu falo em novo formato, tá? Porque eu juntei tudo que eu sabia, todas as experiências que eu tive. Eu desenhei esse negócio e olha que coisa mais louca, cara. Tá acontecendo um negócio que eu até brinco com a minha psicóloga, né?
que é aquela frase, né? Tipo, e agora que eu faço nessa fase do jogo, né? Porque eu nunca tinha chegado antes. Sim. Porque é a primeira vez na vida que eu desenho algo e acontece exatamente como eu desenhei. Olha aí. Sim. Cara, isso que tá é o negócio mais louco da vida. Isso que tá acontecendo hoje, eu desenhei, eu falei sentado no sofá com a minha esposa 2 anos atrás. Eu falei o que ia Caraca, acontecer. hein? Mas tu tá falando Que pra legal, quem acredita nisso, cara. Cara, é um minha negócio a gente muito vive isso, minha cara. vida tem É louco. sido A gente vive algo isso. desse tipo e aqui também. Cara, De ter um mural, ter a foto e aquilo... Só que é o seguinte, agora eu vou tocar num ponto que eu sei que vocês uma hora iam tocar. Enquanto vocês não se entenderam com a fé, isso não tinha sentido nenhum, né? Sim. Sim. E é uma coisa que poucas pessoas falam. E normalmente quando a gente fala em fé, fala em crença, muitas vezes a gente é mal interpretado, né? Mas por experiência própria e muitas pessoas que eu tenho visto, enquanto tu não te encontrar com a tua fé, tu não vai, nunca. Sim, esse Tu pode estudar, esse tu pode estudar, ou tu pode até fazer tudo, performar com a grana, mas tu vai estar infeliz em outras áreas. Por exemplo, tu vai estar com um casamento que é uma bosta, ou tu não vai estar casado, ou vai estar, sei lá, com 190 quilos, fumando 3 carteiras de cigarro, vai ter um infarto. E daí não adianta ter grana assim, né, mano? Tá ligado? Então essa questão do confiar, né? Isso, por isso que eu falo que eu desenhei isso há 2 anos atrás e eu sabia que ia acontecer. Porque faz pelo menos uns 5 anos que eu tenho mexido essas questões na minha cabeça, de crença, fé, etc. E eu aprendi a ter calma e aprendi a confiar. Então, eu desenhei o que ia acontecer, a gente colocou em prática e a gente aprendeu a ter calma. Entendi. Então, e as coisas foram acontecendo. É claro que eu fiz a minha parte, né? Sim, e muito bem feito ainda. O restante vai, né? o brinco, o universo, etc. Deus, né? Faz a parte dele. Tem aquela parábola, né? Eu não sei como é que chama exatamente, que fez muito sentido, né? Quando tu tá na rua, na freeway, escorado no teu carro, ninguém vai parar pra perguntar se tu precisa de ajuda. Sim. Se tu tiver com o teu carro na freeway, empurrando o teu carro sozinho, vai parar 2, 3 carros pra te ajudar. Então, se tu não fizer a tua parte, ninguém vai saber que tu quer fazer alguma coisa. Sim. É boa essa... Eu não tinha escutado essa... E, cara, essa analogia foi boa. E ela faz muito sentido. Faz, total. Tu pode... Tipo assim, eu vejo muitas pessoas reclamar que nem, por exemplo... Vamos puxar... Tá, mas Gê, o que isso aí dentro do teu negócio? Por exemplo. Cara, eu vejo muito... Eu ajudo muitas pessoas, né? Quando eu fiz esse novo formato, eu cheguei para minha esposa e eu falei... eu saí de uma empresa, né? Que eu trabalhava, tava numa crise de pandemia, eu tava 1 mês assim... Eu recebia 1 mês atrasado, né? Mas, tipo assim, era uma dificuldade do momento de todos os empresários, não era uma coisa da empresa. Tanto que é uma empresa, a empresa é ótima, é grande... É meu amigo, dono, não tô falando mal da empresa nem nada. Foi um momento de pandemia que, inclusive, muitas empresas fecharam e nunca mais abriram. Sim. Quando eu entrei nessa empresa, foi meses antes da pandemia, tinha 21 funcionários. Quando eu saí, eu era o 7º, se eu não me engano. Então, olha, né, a dificuldade que tava. E nós tava ali. Tanto que eu cheguei, né, pra essa pessoa, que hoje ele é meu amigo, eu falei assim, cara, não tô conseguindo segurar, entendeu? Tipo, tá pesado e ele também não conseguia. Eu trabalhava no comercial, eu sabia que não entrava dinheiro. Não adiantava eu chegar ali, cara... Tocar o terror. Qual é que é, entendeu? E ele falou assim, pá, Diegão, as portas estão sempre abertas pra ti, mas tu faz o que tu achar melhor, entendeu? Eu falei, cara, eu vou ter que ir, eu preciso ir, porque eu, tipo, preciso... O Titanic tá afundando aqui. Entendeu? Não tem mais, não consigo mais, entendeu? E daí eu cheguei em casa e nunca vou esquecer. A minha atual, na época era namorada, hoje esposa, ela voltou pra casa dos pais, porque a gente comprou um apartamentinho mesmo meio do, né, a bagunça, ela tava um pouco mais estabilizada que eu, ela falou, não, eu tô conseguindo agora, então vamos lá. Do seguro, vai lá. Tocamos ficha, eu tô contigo então. Eu falei, não é o meu momento agora, já tinha desenhado um pouquinho, não, então vamos lá. E ela voltou pra casa dos pais dela, né, pra entregar o apartamentinho de aluguel. E eu me lembro, cara, certinho, eu vejo a cena, eu cheguei e falei assim, saí da empresa, e ela falou assim, tá, mas o que tu vai fazer agora? Eu disse, olha, eu não sei. Eu sei que eu quero trabalhar com a internet e ajudar pessoas. Esse é o meu propósito. Sim. E é muito engraçado que parece aqueles clichês, né? Aquele clichêzão, né? Qual é o teu... Qual é o teu propósito? Eu quero ajudar pessoas. Ajudar pessoas. E, cara, por incrível que pareça, mano, eu só consegui ser feliz com o que eu faço no momento que eu entendi que eu precisava ajudar pessoas.
O ato de ajudar, de conseguir ver alguém ter o resultado com alguma coisa que eu falei, me deixa muito feliz. Mas tu não teve que ter o teu resultado primeiro, Diegão, pra depois a tua melhora. Entende? Sim, mas daí vem aquele cara. Eu já sabia o que eu queria ajudar pessoas. Eu sabia que aquilo me deixava bem. Sim. Porque o pouco que eu sabia, porque assim, nesse reinício, eu até tinha pouco conhecimento, mas eu tinha uma bagagem de 20 anos dentro do adesivo, por exemplo. Só o que eu sabia até ali já ajudaria alguém. Sim. E até então eu achei que eu sabia demais. Daí é outro ponto. Sim. Eu até achei que eu sabia demais. Daí eu fui pros cursos. Eu te perguntei isso aí em termos de resultado. Eu também trabalho com pessoas e ajudo pessoas. E o mais ajudado eu ajudando as pessoas sou eu. Isso é o mais doido. Muito, né? Entende? Mas por isso que eu te perguntei, eu quero saber um pouquinho mais de ti disso aí. Tá, mas tua vida mudou hoje, tu tem uma condição financeira diferente, acredito eu. Completamente diferente. Entendeu? Mas daí tu começou a ajudar, isso aí veio depois como uma avalanche, assim, daí tu começa a ajudar, daqui a pouco... E aí que tá. É isso? Ou esse ou isso briefing, veio primeiro? Esse briefing que eu passei agora, que eu falei agora, depois até vou voltar no que você tá falando. Esse briefing que eu falei é pra justamente voltar naquela questão que eu comentei. Quando a gente tá empurrando o carro, as pessoas nos ajudam, tá? Sim. Tá. O que é isso hoje dentro do nosso negócio? Eu recebo muitas pessoas pedindo ajuda. E eu ajudo todas elas. Tá? Porque eu disse que era isso que eu ia fazer. Ok, isso é o que eu encontrei. Olha, se meteu do nada assim. Estamos com um terceiro apresentador. Né? Só que é o seguinte, acontece, tem muitas pessoas que vêm no meu Instagram e eles querem a ajuda sem estar se ajudando. Sim. Ah, mas isso aí é na vida, né, Diegão? E daí eles eu quero ter o resultado que tu tem rápido aí, meu. Eles Vamos querem lá. a fórmula, eles querem... Mágica. Mas eles não estão empurrando o carro, entendeu? Sim. Agora, Muito cara, boa, se eu muito vejo... boa. Mano, se eu vejo... E eu consigo ver muito rápido quem tá se ajudando. Sim. Porque o cara que tá se ajudando, ele manda uma mensagem assim, cara, eu peguei um serviço assim, eu vou usar tal material e eu tô com uma dúvida naquele ponto. Ele é específico. Ele tem especificidade nessa isso aqui. Ó. Agora o outro que tá escorado no carro. Cara, eu peguei uma pia pra fazer e agora me diz como que eu faço. Cara, pela maneira que eu trabalho hoje de ensinar, tem pessoas que me cobram, que me mandam mensagem, tipo, como se fosse uma obrigação. E às vezes eu recebo uma mensagem e eu nunca falei com a pessoa, entendeu? Sim. A pessoa Não, nem dá não oi. te deu nem oi. Não, Sim. nem Não, oi. Eu peguei isso aqui Nem agora oi. eu não sei. E, cara, beleza, o seguinte, ó, peguei essa pia aqui pra fazer, me diz como é que eu faço. Cara, infelizmente, essa pessoa, eu ajudo ela da forma que eu acho correta. Que é o quê? Dizer que ela precisa, sim, buscar informação. Sim. Eu não posso ali... E eu digo, cara, infelizmente... e aqui eu vou te ajudar. Ele é categórico ainda. Cara, né? eu vou te ajudar. Eu falei pra ele, não, e eu tento ajudar. Só que é o seguinte, eu sou sincero. Cara, as pessoas fazem um curso de 2 dias pra aprender isso que tu quer aprender. Eu não vou conseguir te mostrar em mensagem. Em 30 minutos. Eu não vou conseguir te mostrar. Ou senão, o que nem aconteceu hoje. Cara, peguei esse banheiro, foi um banheiro, peguei esse banheiro pra fazer. Quanto que eu cobro? Cara... Como assim? Eu não, né? Sim. O que eu vou fazer? Entendeu? Só que é o seguinte, eu tenho um compromisso de ajudar as pessoas e eu tento, pelo menos, não deixá-las desamparadas, entendeu? Sim. Mesmo que elas não estejam empurrando o seu carro. Eu, pelo menos, tento fazer com que elas comecem a pensar. Cara, que material tu vai usar? Tu precisa usar... tu vai ter deslocamento? Quanto tu vai gastar de deslocamento? Tu vai ter alimentação? Qual material que tu cobrou? Entendeu? Sim. Tipo, o que ajudar eu a faço? precificar. O que eu faço com esse cara? Eu começo a ajudar ele a pensar. Esse cara me ajuda. A única coisa que eu consigo ajudar ele é ajudar ele a pensar. Sim, entendeu? Até porque é uma busca pessoal. Do meu ponto de vista, independente do nicho, do mercado, se é prestador de serviço ou... Enfim, é pessoal isso. E quantas vezes, antes de começar o programa, a gente estava falando da bendita inveja. Aquele assunto é maravilhoso. Gente, que nós estávamos falando em off aqui, mas eu vou tocar no assunto porque é maravilhoso. O que tu comentasse sobre isso mesmo? Que as pessoas estavam julgando, por exemplo, quem faz tráfego pago.
Exatamente. Ah, porque é injusto, tá, mas ele tá pagando. Olha, meu ponto de Pelo amor de Deus. A gente tava conversando sobre o verificado, né, do Instagram, né? Exato. Que também eu vejo até post disso. agora as pessoas estão pagando o verificado. Sim. Não existe mais esse produto sem ser pago para o Sim, Facebook. é pago, entendeu? né? mas Pago isso, e é um produto, tu não tem opção. sim, entendeu? mas o assunto que eu quero puxar é o da inveja. Tá? Porque eu tenho uma coisa comigo muito clara com aquilo ali, porque em uma época da minha vida eu fui o invejoso. Num segmento que eu trabalhava anterior e eu não prosperava. Sim. Tá? O Diegão sabe o que é. Que era na parada da pesca. Eu tinha um canal de pesca, botei, sei lá, mais de 100 vídeos, era top e não prosperava. Por quê? Porque quando eu via alguém do meu A nicho comparação. e eu olhava aquelas pessoas, o resultado delas ou alguma coisa assim, eu sentia uma parada ruim aqui, ó. Isso é Mano, ruim. aqui, ó. Isso é ruim. E eu não sabia o que era. Inveja, Isso é meu. horrível, velho. Isso é inveja. E daí entra a parada do cérebro, que nós estávamos falando antes. O que acontece com a tua cabeça quando tu sente isso? Ruim. Ah, eu tô desse nicho, eu sou envelopador. E daí eu olho lá as paradas do Diego e daí em vez de eu ficar feliz, faceiro, tem uma parada ruim aqui. Daí eu começo, também tá pagando? Propaganda? É, Tá pagando? óbvio. Olha só, olha a minha linha de raciocínio. Daí o que acontece? O próprio cérebro da pessoa que tá mandando isso aí, que tá sentindo, é uma química, tá? Sente aqui, ele pensa assim, ó, isso é ruim. Aí ele te afasta Exato. dessa parada, e daí tu não prospera, olha que doido. E ele se Então eu afasta queria cada vez pegar mais, né? realmente esse gancho aí. Porque de certa forma, se tu for parar pra pensar, o teu cérebro, a tua cabeça nunca vai deixar tu ser o cara a ser invejado, né? Se tu inveja. Inclusive essa linha de raciocínio veio agora. Já parou pra Olha aí. pensar isso? Boa, né? Repete. Bugou. Cara, porque assim, o que manda e desmanda no que a gente Como faz... assim? Inveja etc. pra ser O cara invejado, que é eu não entendi. Olha invejoso, só. ele nunca vai ser o Olha cara só. que é invejado. Olha só. Sim, porque ele Ele não nunca vai vai prosperar Não, naquilo ali. Não. Não é isso aí? Não, o teu cérebro nunca vai nem deixar tu prosperar, porque ele sabe que tu vai ser invejado. Invejado. Tu não entendeu a linha de raciocínio, né? Não, eu não entendi. Porque assim, a pessoa que tem inveja, o que o cérebro da pessoa que tem inveja faz? Afasta aquela pessoa daquilo. Enquanto ela não vê aquilo e tem um sentimento bom, real, se é bom, o cérebro vai fazer de tudo pra Vai buscar. que tu consiga aquilo, né? E daí se tu tem um sentimento ruim, vai te afastar. Partindo do princípio que tu sabe... Normalmente as pessoas sabem quando elas têm inveja. Eu imagino. Sim. Você Não. não acha? Você Não, acha? eu não acho. Eu acho que tem muita gente Eu acho que tem eu acho que tem muita gente- classificação. Acho eu que acho- pode ter uma classificação de inveja. Mas eu acho que tem muita gente que não tem tem uma que noção. tá enraizada. Essa é boa. Que não Entendeu? tem noção que aquilo é inveja, porque veio de um ambiente tão Cara, mas mesquinho, eu tão medíocre, entendi- que Pode não ser. tem noção. Sim. Eu entendi o que tu falou e pra mim fechou quase um quebra-cabeça na minha forma de pensar. E faz sentido pra caramba. Porque assim, a gente se afasta de tudo que o nosso cérebro julga que é ruim, né? E é baseado no que tu tá falando. E é ele que afasta a gente inconscientemente. Então, assim, o cara, de repente, não... Ele não assume, mas eu acho que quem tem inveja sabe. Quando deita a cabeça no travesseiro, ele eu sabe. não sabia. Ele sabe. Eu na minha situação, eu achava que aquilo ali, porque eu fui criado, olha só, mas deu uma Sim. parada pessoal, Eu muito tenho minha, uma- Diego, não tem nada a ver Não. com a galera, é Eu tenho uma história parada pra contar minha. sobre isso. O que acontece, aonde eu morei, onde eu me criei e tal, cara, é um ecossistema bem baixo, assim, em termos de mentalidade, sabe? Então, assim, Preparo. fulano comprou um carro top lá, em vez da galera dizer, que massa, meu, não, pronto, Tá roubando. entende? É nessa eu pegada. entendi, Por isso que eu entendi. entendi quando tu falou ali, me Entendi, veio um estalo quando tu falou assim, entendi. claro, tá pagando Sim. um patrocínio pra chegar lá, entendeu? exato. Pra ter 100 mil seguidores, por exemplo. O que eu comentei ali pra ti aquela hora, que, por exemplo, hoje a gente trabalha 100% no... Não vou dizer 100%, vou dizer 98% no orgânico. O nosso trabalho principal hoje é no orgânico. Se abrir meu Google ADS ali, as últimas postagens... A última vez que eu promovi alguma coisa no meu Instagram foi da mentoria que a gente lançou. Então, Sim. então assim, Sim. é um produto que tu tem que patrocinar. É normal. Sim. Né? Eu tenho vídeos de Instagram patrocinado, mas já faz algum tempo. Inclusive, era numa época que o meu engajamento estava baixo. Sim. Eu vou lá, patrocinei, entendeu?
Mas são poucos. E assim, eu já ouvi pessoas, porque ele aparece, né? Ele aparece patrocinado, aparece para seus conhecidos, principalmente, porque... Então eu já ouvi pessoas falando, mas aí, ó, tá patrocinando. Pô, tem 100 mil seguidores e tá patrocinando o vídeo. Cara, as marcas, mais longe, né, cara? Eu nem sei se a gente pode falar a marca, mas tu liga a TV hoje, ou, eu não olho a TV. Samsung, tu liga o YouTube hoje, tu liga o YouTube. Quem falou isso é teu amigo? Não. Amigo... Cara, mas olha só. Não, peraí, não me interrompe agora, que isso aqui é muito importante. É teu amigo. É conhecido, né? É conhecido. Manda merda, irmão. Tá com que invejinha, tá agregando né? na tua vida? Não tá agregando bosta nenhuma, meu. Mas só que assim, ó, o julgamento, tanto da forma de aplicar, o julgamento da forma de atuar, o julgamento de erros, normalmente ele é da pessoa que teoricamente é o teu colega de trabalho. Ele não é do cliente, tá? Entendi. O julgamento do cliente... Entendi. O julgamento do cliente é aquele julgamento que aconteceu algo de errado na aplicação. E para quem trabalha com prestação de serviço, isso não é um absurdo. Sim, isso é uma coisa bem de colega, mas eu consegui entender. Entendeu? É que o teu resultado, ele é muito bom, Diego. Entende? E daí isso aí machuca os caras que estão escorados, em vez de pagar um curso, estão no sofá. Mas deixa eu contar uma história que tem um pouquinho a ver com isso. E talvez faltou para mim naquele momento, tipo assim, me enxergar como realmente eu era, entendeu? Em 2017, eu comecei a montar um curso de papel de parede. 2 dias, presencial. Comecei ali, cara, e promovi no Facebook. Foi muito bom, cara. Teve muito retorno. Eu tava esperando fechar uma turma com 10 pessoas. E eu comecei a receber um hate de um cara que era colocador de papel há 20 anos. E era um cara muito conhecido, que deu, sei lá, ele foi na net lá, falou com uma mulher, então ele tinha uma relevância no mercado muito grande. E cara, aquilo me acuou de uma maneira que eu fiquei um cu de cachorro. Tá, mas o que ele falou pra ti? Cara, ele tipo assim, esse cara aí pensa que é o quê? Ele trabalha, Ele sei lá, há 2, 3 anos, quer dar um curso de 2 dias, vai aprender o quê em 2 dias? Eu trabalho há 20 anos e até hoje, Baraná. E aí, tua cabeça não tava mas olha como é a vida, Diego. Não. Olha só como é a vida. Esse cara não sentou na minha mesa pra trabalhar lá na loja? Bah, que loucura. Mano, Bah. e olha só. A vida não gira, cara, ela Diego, capota. ô Diego, olha só. E aí, aquele cara, tipo assim, cara, que eu sou todo certinho, assim, eu gosto, cara, uniformizado, cara bem apresentado. Cara, chegou o cara com um corretão de ouro, assim, pô, cheiro, assim, aquela coisa, caminhão todo estranho, assim, uma camiseta velha. E aí, eu sou fulano, eu quase falei o nome dele agora. Anotei aqui pra não esquecer. Eu sou fulano, bababá, sabendo aí, vocês estão precisando aí de colocador, fulano, velho, não acredito. Aí tava eu e o sócio, o André lá, né? A gente conversou com ele, blá, e aí o André olhou pra mim, nada a ver. Eu, cara, eu tenho uma história pra te contar, cara. Vou te contar. Esse cara foi um hate meu no Facebook em 2017. Mas olha só. Quando começou os hates, eu fiquei feliz, sabia? Era a minha meta, né? Mas olha pois só. Eu ia te perguntar sobre isso, cara. Ele quer falar alguma coisa. Mas olha só, como isso aí falava muito mais sobre esse cara do que sobre o trabalho do Diego. Muito. Isso aí fala muito mais sobre o cara que Cara, fala pessoa, pro Diego assim, ai meu, tu tá tá com pagando. Fala sobre pessoa- o cara que falou isso, não pessoa sobre tá o teu com trampo, problema. cara. É que dói nos outros. O sucesso de alguém É que que tava no mesmo padrão. Um exemplo assim, o mesmo padrão, vieram do mesmo bairro, tá? Meu, tu despontou, tua vida é outra hoje. Isso aí dói nos outros, cara, porque eles não Claro que estão sim. fazendo, eles não estão se mexendo, eles não saíram da zona de conforto, eles não pagaram preço. Quanto preço tu pagou em estudar, virar à noite? Tu falou que fez 4 cursos só de Instagram, mano. Só isso Tu aqui. entendeu? Então, tipo assim, eles não fizeram nem e-mail, eles estão olhando, dando uma opinião Eles querem cagada saber. de quem não sabe nada. Cara, mano. eu já recebi uma mensagem, e que nem eu falei, daí tem a ver, né, com a questão, voltando à questão de crença, né? Eu fiz uma promessa, né? Quase uma promessa. Sim. Eu disse, cara, se eu não conseguir ser nada que eu queria até hoje do jeito que eu sou, porque eu já fui esse cara merda que tu tava falando. por Sim, eu exemplo. também já fui, por isso que eu já tenho fui esse propriedade cara- pra falar assim. Eu já fui o cara invejoso, eu já fui o cara que trabalhou numa empresa e invejava as coisas que o dono Sim. tinha, entendeu? Tipo, eu nunca tive carteira assinada, mas eu já trabalhei em empresas, né? Isso é Sim. coisa normal. Já fui freelancer, etc. Então, assim, infelizmente eu já fui esse cara. Sim. E eu acho que acontece muito com a gente, porque a gente acha que é questão de tempo, que daí eu vou complementar,
O envelopador é muito assim, o aplicador de papel. Ele acha que é porque ele já aplicou papel há 10 anos ou há 15 anos que isso define isso como bom ou ruim. Exato. E isso é um dos piores erros do prestador de serviço. Porque ele trabalhou 15 anos sozinho, fazendo errado 15 anos, e não é porque ele faz há 15 anos que ele faz bem feito. Essa é a questão. E aí, só que aí que tá, por que eu tô tocando nisso? Porque eu também era esse cara. Sim. E eu falo com essa gana, Diegão, porque eu também tenho propriedade pra falar, porque eu era esse otário. Entende? E eu tive uma virada de chave na minha cabeça muito grande, uma mudança de mentalidade muito forte, a ponto de eu conseguir enxergar. Só que daí o que eu fiz? Eu fui cuidar de mim pra mudar essa mentalidade e não ficar cuidando dos outros. E há um tempo atrás eu contei pro Diego, eu vi um carro que um cara comprou, assim, ele postou lá o carro e eu fiquei feliz de verdade, mano. Uma das primeiras vezes Ficou animadão. que eu fiquei animadão, assim, que eu vi o cara depois... Parabéns, mas eu tava feliz de verdade. Sabe? Num sentimento de pensei, cara, olha que evolução pra mim isso, cara. Cara, eu fui atender uma... Não, por isso que o serviço dele é perfeito, né, meu? Nós estamos com o colega do Diegão aqui, como é que é teu nome, mano? Desculpa. Gabriel. Ele é muito crisão, assim, seu meu detalhezinho. Imagina como é que é? Me conta um pouquinho. Ele passa pra nós. Show, porque daí vocês ficam também... Vocês ficam... olha aí, ó, viu? O exemplo arrasta, né? Arrasta, O exemplo arrasta. Transforma o ambiente, né? Exatamente. Que legal, cara. Eu não me lembro mais também do que a gente tava falando. É rápido. Cara, mas olha só, a gente tava falando de hater, que a gente já foi invejoso. E aí tu ia perguntar como é que foi os haters pra ele. Eu ia perguntar, mas ele já respondeu ali também. Possivelmente ele... Mas é engraçado que daí a gente segue falando e eu lembro, né? Aham. Eu gosto tá muito... Tá tudo certo, eu cara. Eu gosto muito porque é o seguinte, tá cara, eu vou ser bem sério. A minha psicóloga diagnosticou, né, com esse negócio aí do TD coisa aí, né? TDAH. Isso. Sim. E só que, cara, eu fiquei feliz, sabia? Quando ela perguntou se eu queria tomar. Não quero. Cara, só de saber que. Eu sou isso aí, beleza. Só pra saber que, Sim. Cara, sou eu. Eu vou levantar uma pulga vou levantar uma pulga na tua orelha agora. Eu tenho essa parada aí que tu falou. Podcast do TDAH do agora. TDAH. O que a gente tá falando? Meu. Então eu nasci. Meu Baco, quando eu jogava bola com 7 né? anos. E daí que furou o pneu da minha bicicleta. Cara, mas eu agora é que assim, por que eu fiquei feliz, tá? De saber. Porque pelo menos eu sei que eu sou assim, eu só preciso me melhorar nisso. Não vou nem tomar remédio nem nada. Mas, por exemplo, eu já sei aqui que pelo menos umas 3 vezes eu comecei falando uma coisa e saí em outra totalmente diferente. Não, mas é isso aí, cara. Tá em casa. Mas e daqui a pouco a gente esquece também, então, entendeu? Mas isso até é então, legal a gente saber o que tem, entendeu? É muito legal. Até então, eu até queria, que eu sempre gosto, assim, de ser organizadinho, assim, também, entendeu? Eu queria criar uma linha do tempo. E aí, a última data que me deu foi em 1994, que era um negócio de família. Aí, vamos partir daí pra cá pra gente se acertar, só pra... Não precisa ser muito longo. Criar uma linha rápida. Mas assim, a gente entendeu porque... 1994, Exato. o ano do Tetra. Isso aí. Roberto Baggio. Cara, deu aquele balãozão por fora. Não, e o gol aquele virou futebol já. Viu que aquele troço é assim, pro futebol. O Leonardo deu a cotovelada no cara e desencaixou aqui. E eu tava dentro do Chevette com a minha mãe e o ex-marido dela atropelamos um cachorro ali perto da Fiargues. Puta que pariu. Porque por causa dos foguetes na comemoração. Pra te ver que doideira. E eu morava num prédio ali do lado do Lindóia, no Parque São Sebastião. Como é loucura essas memórias afetivas, né? Eu muito, me lembro como é que era a casa dos meus pais nessa data. Na comemoração. Eu me lembro. A casa tava em construção, tinha umas ripas na casa. Tu sabe por que isso? Que loucura, né? Tu sabe por que isso, Diegão? Eu lembro de eu pulando, entendeu? Eu estudo esse tipo de coisa. Esse aí foi um forte impacto emocional. Tu quer ver uma outra coisa que tu vai lembrar pra te entender o que é um forte impacto emocional assim, de uma mental, tá? Não começa a puxar meninas que a minha esposa vai olhar 11 de setembro de 2021. O que tu tava fazendo? Eu lembro tudinho. Olha aí, ó. Eu aposto que tu lembra daqui a pouco até a roupa. O que tu tá fazendo, com quem tu falou. Eu me lembro quem me contou, eu me lembro o que tava acontecendo em casa, eu me lembro os problemas que estavam acontecendo em casa.
É muito louco isso, né? É que nem 1994. Esses são minhas memórias. E é da mesma forma que o nosso cérebro guarda os traumas e as crenças de infância. Tem impacto. Bem doido. Tá, mas enfim. Tá, 94, tinha 4 anos? 5. Cinco Eu nasci em anos. 89. A minha mãe deu início a todo esse processo que tem a ver com a comunicação. Meu pai trabalhava com um conserto de máquina de lavar. Meus pais são de Alegrete. Eles vieram para Porto Alegre quando a minha irmã, que é um pouco mais velha, né, tava nascendo, etc. Nasceu aqui, então eles já moravam aí pelo menos uns 10 anos, eu acho, né, quando eu nasci. Alguma coisa assim, não vou ser bem preciso. E eles vieram para morar aqui no Parque da Matriz, em Cachoeirinha. E a minha mãe, na época, não tinha essa facilidade de creche que tem hoje, né? Tipo, hoje às vezes já não é tão fácil. Imagina quando tudo era mato, que nem diz o, né? Tá louco. Então não era bem assim, entendeu? Ele puxa uns ganchos pro cara perder uma função também, né? Puxa. Porque quando eu cheguei Caralho, aqui no meu. mato, ele ajuda, também, né? Ele ajuda também, né? Então, assim, realmente era tudo mato, era verdade. Eu me lembro, né, que eu atravessava pra vir pra cá. Eu sei que quem tava escutando o podcast não vai entender muito bem isso, mas a gente vinha pra cá de a pé e tinha um morro, que tu tinha que passar por cima do morro. Do morro de areia, né? De barro, né? Ou tu fazia a volta pela faixa, um negócio assim. Sim. E hoje esse morro é um dos bairros mais conceituados, né? Aqui de Cachoeirinha, né? Então, tipo, as coisas realmente eram um mato naquela época. Sim, Mas vamos voltar. A minha mãe, ela precisava criar alguma coisa que envolvesse renda, né? Porque tinha a minha irmã, que é mais velha que eu, 6 anos. E daí chegou eu nasci aqui em Cachoeirinha mesmo. E ela precisava gerar renda. E olha só que louco, né? Não sei como, com quem que disse, né? Mas alguém falou que existia uma máquina de xerox na cidade. Olha só que louco. Existia uma máquina de xerox na cidade, onde tu fazia alguma coisa e tu copiava várias coisas. Eu não sei como que ela teve essa ideia, eu nunca tive essa conversa tão interessante, não sei se ela me diria, né? Ou se realmente teve algum propósito, porque lembra que a gente falou, às vezes a gente vem parar aqui e não sabe nem por quê, por necessidade, né? Então, de repente, era uma necessidade de ganhar dinheiro. Tem isso aqui, então vambora. Tem isso aqui, cara. Então, sabe o que ela fazia? Ela criava uma folha, tá? De saída, disse que era feita à mão, essa folha, tá? E ela cobrava para deixar pendurado nos bares. Então, por exemplo, o Diego fazia frete. Ela ia lá, né? Eu via alguém, eu via uma maneira de fazer. Depois daí já tinha computador, né? Pra fazer uma folha, pelo menos. E aí ia lá, daí ela ia nos bares e combinava com o bar para ter um espaço para colocar os... Então tipo ela cobrava, por exemplo, como se fosse um cartão de visita na época. Ela cobrava assim. R$5 de ti, por exemplo, no mês. E dava R$1 pro cara. Cara, empreendedora nata, né, cara? Que legal, velho. Se ligou? Sim, mas então, assim, o que ela fez? Ela fez isso, fez algumas vezes, né, para algumas pessoas, daí isso foi crescendo. Então, daí já conheceu uma pessoa que fizesse um pouco mais parte de ferragem, alguma coisa assim, daí já começaram a inventar umas placas, tu entendeu? Daí tudo era pintura. Daí já conheceu um pintor, então daí já fechou. Tinha um cara que fazia umas ferragens, ela vendia e o pintor ia lá e pintava. E daí as coisas começaram a acontecer. Eles foram o primeiro da região metropolitana a colocar outdoor em Cachoeirinha. Essas placas de outdoor que tem em Cachoeirinha, os primeiros foram meus pais que fizeram. Que legal. As placas de parada de ônibus foram os primeiros da região metropolitana. Propaganda em ônibus foi os primeiros depois de Porto Alegre, foi meus pais que fizeram. Que bacana. Isso. Legal. Então, assim, eles fazem isso até hoje? Não, infelizmente não. E é legal a gente conversar. Se a gente conseguir lembrar, tem um porquê. Né? Tem um porquê. E é bem interessante até falar sobre isso. Então, as coisas começaram a dar certo. Eu vou dar uma agilizada, que senão a gente vai... Tá tranquilo, cara. Vai sereno. As coisas começaram a dar certo. E daí o meu pai, né, precisava de mão de obra masculina para fazer as coisas acontecer. Meu pai largou as máquinas, né, e foi trabalhar. Isso é uma questão de um ano, assim, muito rápido. As coisas começaram a acontecer. E daí eles começaram a fazer as placas de outdoor, né, pintura em muro, na época que não existia impressão. Sim, abriu um leque animal. A pintura era o tchan do negócio, entendeu? Sim.
Tipo, a pintura era o auge, né? Esse negócio da folha, imagina, ganhar dinheiro com Xerox. Hoje, Xerox, sei lá, às vezes tu tem na impressora de casa. Sim, é que hoje não tem essa demanda. Banalizou, Hoje é né? centavos, Banalizou, né? né? Banalizou isso, né? Pela questão da tecnologia, globalização, etc. Então, daí ela seguiu, o pai veio, né? Por isso que eu falo que a minha base de formação na produção tem a ver com meu pai, porque eu trabalhei com ele desde criança, tipo, eu ia no carro, porque tu ia junto, entendeu? Tu ia junto no carro, né? A minha mãe ia vender, e eu falo que a minha técnica de venda hoje, quem me ensinou foi minha mãe. Que legal. Eu vendo com uma folha de ofício. Sim. Se tu tiver interesse em alguma coisa, é óbvio, mas tipo, eu vendo tranquilamente um produto de 6 mil pra ti com uma folha de ofício. Sim. Não preciso mostrar nada pra ti a mais. Sim. Eu preciso só te vender uma ideia. E é o que ela fazia. Porque na época não existia computador pra fazer arte. Por que os caras hoje dificultam, né? Porque na verdade, é legal, veio a tecnologia, veio o computador, Sim. daí dá pra criar arte. Cara, isso truncou o processo. Porque, primeiro, o brasileiro não dá valorização ao que é intelectual. Então, por exemplo, criar uma arte, tu só vai conseguir se tu tiver um conhecimento intelectual. E o brasileiro não quer pagar isso. Então, a primeira coisa que tu faz é perder tempo criando uma arte, mostrando pro cliente, ele vai lá e não faz contigo. Ou se fizer com o outro, ou não fizer. Então, assim, ela tinha um processo que ela pegava um cartão de visita. Empresta Posso riscar uma folha tua? Pode, claro que pode, cara. Cara, ela pegava... É muito louco isso, porque lembra da memória afetiva? E eu conto isso até nos meus cursos hoje. Essa memória é muito forte na minha cabeça. Eu me lembro bem certinho onde foi, como é que era. Eu me lembro dela vendendo. E eu não me lembro por que essa memória ficou tão viva na minha cabeça. Tá? Eu não sei por quê. Mas essa memória ficou muito gravada. Ela chegou num cliente... E ela queria fazer a venda, falou, eu trabalho com os outdoors ali, que tem na ponte, placa, etc. Eu, legal, bacana, coisa e tal. Ela pegou um cartão de visita do cliente e falou assim, olha, eu posso fazer uma placa para você. A placa vai sair, vou chutar, R$2.000, tá? E tantos por mês, tanto de entrada, que na época tu pagava pintura e depois pagava por mês a manutenção, aquela coisa toda. Daí o cliente, tipo, tá, legal, interessante. Ela simplesmente pegou, eu já vou montar aqui pra ti como é que vai ser a tua placa, tá? Daí ela pegou o cartão de visita e falou assim, aqui vai o teu logo. Ela olhando aqui, Aqui vai o que tu faz. Aqui vai o teu telefone. E aqui vai o teu endereço. Fechou? Eu levo o teu cartão e o pintor faz igual. Beleza? 50% de entrada. Legal, fechou. Por quê? O que ela vendeu aqui? Uma ideia. Sim, ela vendeu uma ideia. Vendeu uma ideia. E ela é boa no fechamento da venda. Porque a maioria das pessoas tem medo se caga nessa na hora parte de dar o preço. Ou de dar o preço ou de falar isso. Tá, eu já vou deixar pronto aqui. Então tá? Ele vai pintar. Fechou. E ele aprendeu com uma pessoa que é uma excelente vendedora, que é a mãe dele. Com certeza. Então, assim, isso daqui Que é o que eu legal, faço hoje. Sim. Eu vendo assim. Sim. Entendeu? E foi entre aspas, uma revolução quando eu estipulei esse formato de atendimento. Até hoje, hoje mesmo eu recebi mensagem perguntando como é que tu consegue vender sem ir na casa do cliente. Eu não vou na casa do cliente. Eu não preciso ir na casa do cliente. Eu só vou na casa do cliente, tá? Quando eu já passei uma ideia de valor para ele, aquela ideia de valor não assustou ele ou tá dentro do que ele planejou e ele tem uma dúvida de cor. Porque esse é o cliente vai fechar. Que ele vai fechar. Sim. Porque assim, o que faz o cliente fechar ou não fechar de saída? O valor. Isso é meio óbvio. Entendeu? Tipo, o cara olhou ali um pouco do que tu fez. Tipo, o nosso atendimento é todo padrão. Tu recebe um texto padrão. Então, tipo assim, na parte do atendimento não é. Dúvida não é. Porque se ele chegou até nós, ele já viu o nosso trabalho no Instagram. Sim. Tu entendeu? Sim. Então, assim... Ele sabe que tu entrega. Ele sabe que ali tem a entrega, que tem o resultado. O que vai definir dele fechar ou não? É o preço. É o preço. Então é o seguinte, entrou... Cara, segunda-feira é normal ter mais de 50 orçamento. É normal ter mais de 50 orçamento. O Luiz, né, que é meu pai hoje, que ele faz atendimento, muito louco, né, que hoje ele é um colaborador, ele mesmo fala que ele é meu funcionário e tal. Eu não gosto muito de falar assim, de falar funcionário, porque eu
maneira de falar, são colaboradores da empresa, né? Sim. Mas meu pai mesmo brinca, né? E fala que hoje ele é meu funcionário. Mas é um colaborador incrível, essencial, né? Eu criei um método de atendimento, passei para ele, Sim. e ele reproduz isso e dá certo, né? Então a Sim. gente criou um organograma Um passo a passo ali. de passo a como passo. tem que ser Passo a passo. feito e ele faz e dá certo, entendeu? Que legal, cara. E eu acredito que isso aí demora um tempo pra tu deixar redondo isso. Em tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, pra deixar redondo do jeito que ele deixou. E dá certo, é muito legal tu ver, porque eu já tenho, né? Acho que já tenho 3 turmas de mentoria já colocada. E são coisas que eu não forço, eu acabo não forçando. Eu podia viver de curso, eu podia viver de mentoria, entendeu? Eu não tô forçando Mas isso. é um caminho, tu sabe? Eu tô fazendo as coisas que tá bem acontecer próximo disso. e eu gosto muito de validar. Cara, eu gosto muito de validar o que eu vou fazer. Então, por exemplo, agora, esse ano vai mudar o formato dos cursos. Eu já dei 2 anos de curso iguais e até quem já fez os nossos cursos querem fazer de novo. Sim, Então, há 2 anos que tu faz 2 ministra anos- faz curso 2 anos que- profissionalizante, Profissional, Diegão. 2 anos. A gente já formou... Que legal, cara. Fechou 110 pessoas, tá? Que legal, esse ano, velho. 14 turmas, tá? Então, Pô, assim, legal. e a gente não força isso, tipo, não é um comércio pra nós. É um trabalho que a gente vai fazendo, ó, vai ter aqui, Sim. né, nossas maiores turmas é sempre São Paulo. Porto Alegre também tem É surpreendido. presencial? A gente hoje só trabalha presencial. Tá. Eu não tenho curso online ainda, viu? Quantos dias são? Tá. 2 dias. 2 eu dias. tenho. Eu daí- gostei do que ele falou, ainda. Ó, Ele ainda, falou é, ainda, é. não é bobo. Então, assim, a gente até dividiu, né? Sim. Vendo a necessidade, que é o quê? Pessoas com muita experiência com pessoas que não têm experiência não é bom pra ninguém. Uhum. Então, o que a gente entendeu? Essa galera que nunca aplicou e quer aplicar precisa de uma atenção. Então, vai ter um dia só pra eles. Show. Sim. Porque eu não Sim, posso tá cru, acelerar. ele tá chucro. Só que assim, eu não Ele posso tá cru. acelerar pra ele Iniciante, e eu não posso intermediário e atrasar avançado. pro cara. Sim, Meu, a sim. última turma, o Gabi tava em São Paulo. A última turma tinham 14 pessoas em São Paulo. Meu, era Recife, Minas Gerais, interior de São Paulo, Goiânia, o que mais, Gabi? Uou. Bahia, Bahia, Que legal. 2 do Rio de Janeiro. Cara, a galera veio de muito longe pra aprender. Então, assim, eu precisei melhorar. Eles já saem. Eu nunca tive uma negação em curso. Nunca tive pessoas que disseram assim, cara, não era isso. Normalmente é muito mais do que eles esperam. Eu podia Sim. explorar isso. Sim. Eu podia explorar isso, Uhum. né? Tá, mas deixa eu te perguntar. E se a tua missão, a tua promessa lá, o teu propósito é ajudar os outros, e se tu vendesse mais isso, tu não ia ajudar mais gente? Mais pessoas? Sim, mas daí eu tenho um problema que daí é uma melhoria que eu tenho que fazer na minha cabeça. Porque, assim, tudo que deu problema na minha vida e tudo que me trouxe até o ponto de eu reiniciar tem a ver com dinheiro. Entendi. Eu vivi 30 anos em busca de dinheiro. Entendi. Uhum. Tu corria E eu atrás nunca- da grana e eu e nunca- agora tu não corre E eu- mais. E, tipo assim, eu fui parar Sim. na merda. Sim. Então, assim, quando eu reiniciei esse formato, lembra do negócio que tu me falou da perna que puxa porque a outra dói? Sim. Então, infelizmente, na minha cabeça, a parte de dinheiro eu ainda tenho que trabalhar bastante. Pra mim, ainda, ganhar dinheiro na minha cabeça se tornou, entre aspas, mas estou falando uma coisa bem pessoal. Ah, mas tu tá Sim. muito consciente disso. Uma coisa dentro da minha cabeça Sim, que sim. eu estou trabalhando. Né? Uhum. Não estou falando... Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar. Por quê? Porque eu fali algumas vezes, eu perdi muito dinheiro, Uhum. eu perdi convivência com filhos por causa de dinheiro, porque eu queria ficar rico, porque eu queria ter grana, e eu mais perdi do que eu ganhei. Então, quando eu cheguei e falei com a minha esposa que eu queria trabalhar com a internet e ajudar pessoas, lembra? Em nenhum momento tava falando dinheiro aí. Sim. Porque o eu dinheiro, sei- o dinheiro é uma porque- consequência. Porque eu sei que vai acontecer. E já tá acontecendo, na verdade, eu não posso reclamar, Sim. né? Tenho falta de dinheiro como todo mundo tem. Isso é normal. Uhum. Dias tem um pouquinho mais, dias tem menos, dia tá apertado, dia não tá. Mas assim, eu vivo uma vida muito melhor, né, do que eu vivia anos atrás, né? Só que eu vou muito com calma nessa parte do que envolve justamente a grana dentro do meu trabalho. Falando Entendi. em grana, cara, eu vejo assim uma dor que é o prestador de serviço, ele vive altos e baixos durante um ano, entendeu? Ele tem meses de muito movimento e tem meses de queda. No mês de muito movimento, ele tá feliz, tá tudo certo, ele tá... E quando tá embaixo, ele tá reclamando.
Que, pô, cara, e agora que não entrou nada? Então, assim, mudou pra ti, virou o jogo, a parte de organizar a questão de grana, porque eu vejo que a maioria dos prestadores hoje, trabalhando com Sim. eles, né, e eu era um também, e eu não era organizado em dinheiro. As coisas só mudaram dentro da empresa depois que eu comecei a trabalhar o dinheiro, né? Porque é muito louco, né? A cabeça da gente, o que Sim. ela condiciona a gente, né? Lembra que nem tu falou, Que é a mesma coisa a venda, né, Thiago? Tipo assim, no mês tu, pá, vendeu estourou horrores. no outro. 30 pau. No outro, nada. No Então, outro, assim, nada. tem coisas na nossa cabeça que viram uma dor e a gente precisa trabalhar isso, entendeu? Uhum. Então, como eu fui muito esse cara, né, que dava valor à grana, Uhum. entendeu? Dava valor ao dinheiro, só que eu ia atrás dele. E acabou o nosso tempo. Toca a Não, ficha. morreu a pessoa. Morreu a pessoa. Infelizmente faleceu. Já era. Aqui a gente é assim. É o rapaz do som, aquele? É, o rapaz. Na verdade, imagem. ele ficou bravo que tu tá falando Da imagem. agora. Foi 1h30, né? Ele foi. Tá. E, Diegão, a questão da grana, né, cara? Então, como é que... Tipo assim, tu arrumou um método pra te organizar? Entra 80, Sim, fica 20? Sim. Cara, eu só comecei a ver dinheiro porque as coisas começaram a dar certo, começou a entrar a grana. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não via dinheiro. Uhum. Eu disse, não, mas tá errado. Né? Porque eu vi ali na conta ali quanto que movimentou, eu disse, não, mas tá errado. E Sim, tá entrando, mas tá saindo. Peraí, Sim. tá estranho, entendeu? E daí eu comecei atrás da informação, lembra? Se eu queria crescer dentro do envelopamento, eu fui o quê? Atrás de curso de envelopamento. Sim. Uhum. Se eu queria crescer no Instagram, eu fui atrás de curso Instagram. Até Boa. porque crescer no Instagram, cresce o envolvimento. Um ajuda o outro, complementa o outro, né? Tem que ter a balança. Sim. Então, assim, se eu preciso melhorar a parte financeira e eu não sou bom nisso, o que eu preciso? Então, Faz um eu curso. já fiz 2 cursos de finança e agora essa semana eu entrei para um acompanhamento de consultoria financeira dentro da empresa. Que legal. Porque, Isso assim, é sensacional. Porque assim, eu sei que aí tá muita coisa. Então, quando que eu comecei a ver dinheiro, ou pelo menos saber o que estava acontecendo? Quando eu separei o meu CPF do meu CNPJ. Cara, aí foi o pulo do gato. Parecia que eu não tinha dinheiro num mês e 2 meses depois eu disse, caraca, velho, Tenho grana. onde é que tava isso? Tu entendeu? Uhum. Ou, por exemplo, tinha vez que meu CPF tinha dinheiro, meu CNPJ não. Daí eu, tá, mas onde é que tá? O que aconteceu? Teve erro ou não? Uhum. Ou às vezes, tipo, a empresa tinha grana pra girar e tinha grana que recebeu, mas meu CPF não tinha. Porque eu tenho um valor, eu me destinei, eu acho que tem a ver com a pergunta que tu fez, né? Eu não fiz prolabore pra mim, porque eu não tenho um mês à frente o suficiente de destinar um prolabore do que a minha condição de vida hoje gasta. Mas o que eu fiz? Eu separei, que é um passo antes do prolabore, que até foi uma dica, uma coisa que eu aprendi Sim. dentro da parte de finanças. Eu fiz já o curso da Natália Cury e da Mariana, que eu esqueci o sobrenome dela, que inclusive é quem tá me dando agora a mentoria na parte financeira. E eu aprendi que antes de você ter o prolabore, você precisa, principalmente o prestador de serviço, destinar uma parte de cada aplicação. Então, o que eu fiz? Uhum. Eu botei numa cabeça que eu queria ganhar 6 mil reais por mês. Uhum. Que era, tipo, vou pagar o que eu tenho, eu não tenho, vou viver um pouco melhor. Sim, tipo, sim. Sim. Beleza. Se eu quero ganhar 6 mil reais no mês e eu trabalho 20 dias no mês, quando eu trabalho Sim. 20 dias no mês, eu preciso ganhar 300 reais por dia. 300 reais por dia é 150 o turno. Uhum. Então, se eu vou lá fazer uma aplicação de uma mesa, né, para o podcast, que eu vou gastar um turno, eu vou colocar 150, mais o material, mais o deslocamento, mais o custo de alimentação, mais o material de Pra tu reposição. tirar aquele valor limpo e não ficar contando com um ovinho na bunda da galinha. Exatamente. Então, o que acontece? Recebia do cliente, né, quando eu refiz esse formato, recebia do cliente, 150 mandava para uma continha, tipo conta de Nubank, né? Fiz o CNPJ Sim, e sim, CPF. sim. Separou as duas. Mandava 150 pro CPF. E, pum, o restante tudo pro CNPJ. Fazia isso. Metade? Daí trabalhava... Tá, daí, por exemplo, eu fiz um turno, né? Gente, não dá bola, segue aí que eu já vivo no banheiro. Vai, filho. Isso é normal. Eu até ia perguntar se isso pode durante o... Pode, cara. Pode. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Então, assim, o que eu fiz? Eu separei. Então, por exemplo, trabalhei um dia, tá? Eu fiz uma mesa e fiz a outra. E daí lá no markup, markup, né, esse sistema, Sim.
R$300 é para mim. Então, quando eu trabalhava sozinho, isso era até um pouco mais fácil. Só que as coisas foram crescendo, né? Sim, Aí tem funcionário, tem distribuidor, né? Então, a gente tem que conseguir ajustar um pouco essas coisas quando vai crescendo, né? Hoje é funcionário ou é PJ? PJ. PJ. Isso, Gabriel é PJ. Gabriel Grande, é MEI. Gabriel. Legal. Inclusive por opção dele. Não, mas, cara, isso... por opção dele. Tá, mas aí tu já percebe um perfil diferente do cara, né? Que o isso, cara exatamente. quer crescer. O cara não tá ali só pra... Exatamente. E, cara, ele já tá... Quanto tempo tá com nós, Gabriel? Vai fazer... tá um ano e pouco, né? Agora, chutou 2 lá em cima, né? Porque é novembro, acho, não? É abril? Julho? Bom, 1 ano e pouco, né? Sim. E eu acho que ele já ganha mais... Acho que ganha o dobro praticamente do que entrou ganhando, né? Eu particularmente, eu te sigo há muito tempo, tá? E o Gabriel tem uma coisa pra te falar, cara. Tu é muito carismático. Cara, tem muito... Tem alguns vídeos ali, cara, que às vezes só tu grava, né? Isso quando eu tô fora, tu é muito carismático, cara. Tu é natural, assim. Tu vê que não é forçado a banda. Cara, ele assim, conseguiu criar um bordão antes de mim. Ele tem um bordão que quem me segue vai nos eventos, não pode ver ele. É mesmo? A família... Fala, família brasileira. Verdade. Ele criou... Verdade. E assim, onde os caras estão, ele... É o bordão. É o bordão, né, cara? Que legal, Bruno. Lá em cima... Que massa. Tá, mas olha só. 2 anos, 1 ano e meio. Mas, assim, quando tu iniciou no envelopamento, a gente não chegou aqui ainda. Quando que... Eu vi que tu trabalhava em uma empresa na parte comercial. Eu fugi total do cronograma. Isso aí, né? o TDAH, era, né? podcast TDAH vai ser o título do episódio TDAH. Mas, eu tenho que anotar, não é porque eu sou intelectual, eu vou pegando, se você não me esqueça, cara, tá ligado? Aí eu vou, porque assim, ó, eu lembro, falou do teu pai já tava trabalhando ali contigo, falou da tua mãe, dos orçamentos eu acho que a gente começou tava... a rir, eu me perdi depois que eu fiz a anotação ali, né? Exato. Bom, daí as coisas foram acontecendo depois disso, Sim. A empresa foi rodando e a empresa cresceu muito. A empresa chegou a atender, por exemplo, empresas grandes de cachoeirinha, redes do estado, rede de autopeça, rede de carne, e as coisas cresceram demais e às vezes tem as partes boas e ruins, né? Sim. Lembram que eram, por exemplo, duas pessoas, né, um homem e uma mulher, que nunca tiveram experiência numa empresa de comunicação visual. Exato. Começaram a empreender e as coisas cresceram um pouco demais. E às vezes vender demais é um problema. Porque eles não tinham referência de como fazer. Sim. E hoje, por exemplo, eu vou falar dentro do envelopamento decorativo, do automotivo também, dentro do envelopamento, quando tu inicia... É normal tu mandar uma mensagem pra alguém, tu pedir uma dica, pedir uma ajuda. Claro. Hoje tem muita informação. Sim. Naquela época, se tu chegasse pra alguém e perguntava onde é que tu imprimia teu material, onde é que tu comprava teu adesivo, parecia uma ofensa. Sim. Porque a época, tipo assim, eu tenho conhecimento é meu. Sim. Um fornecedor era escondido, não existia... Muito isso. Não existia internet. Exato. Então o cara passava numa rua lá em Porto Alegre, caraca, aqui vende lona. Pô, eu sei que aqui vende lona, eu não vou contar pra ninguém. Eu vou comprar aqui. Cara, que coisa mesquinha. Não é cara? verdade? Muito. Não muito é verdade? Isso. Então, assim, meus pais cresceram muito em termos de empresa, muito. Sim. Tinham vários funcionários de carteira assinada. Eu, com 15 anos, já coordenava a equipe de instalação na rua, mesmo não podendo dirigir nem nada, porque eu me criei dentro desse processo. Então, com 15 anos, eu já chegava e já sabia como é que tinha que instalar uma placa, Sim. como é que era feito, né? E isso, de saída... Foi um pouco ruim, porque eu era muito novo, eu também não sabia... Tu perdeu um pouco da adolescência em si, escola, cara, ou não? Um pouco, mas eu não julgo. Um pouco, mas eu não vejo como problema. Faz parte. Eu vejo mais como benefício do que problema, entendeu? Nessa semana eu tava brincando com a minha mãe, falando, né? Tu não deixava eu nem sair pra jogar bola porque eu tinha que ficar pra atender o telefone, né? Mas, tipo assim, não de uma forma ruim, entendeu? Sim. Na época, quando o cara é piá, o cara acha que é ruim, acha que é o fim do mundo, né? É uma merda. Meu Todo Deus, mundo na rua, tu olha pra rua, tá todo mundo brincando. Eu não vou jogar bola porque eu tenho que ficar em casa pra atender o telefone. Mas, cara, isso aí me traz reflexos hoje, entendeu? Sim. Tanto de caminhos corretos que eu trilhei, tanto na parte profissional também, ou na pessoal, né? Então, com 15 anos, que nem eu falei, já coordenava equipe, tinha vários funcionários. Só que, cara, por um erro de conhecimento técnico de produto, para uma rede muito grande que a gente atendeu, tivemos que refazer placas em vários locais do estado
E material que era pra durar, tipo, 3 anos, durou 5 meses. Meu Deus. E, tipo, eu não vou citar marcas nem nomes. Sim. Mas o retrabalho é um absurdo, um custo altíssimo. Então, assim, meus pais sempre foram pessoas que me ensinaram a ser muito corretos. Muito corretos, né? E às vezes eu cheguei até a me julgar em que ponto isso realmente era bom. Eu sei que eu sei que é estranho falar isso. Mas, tipo assim, eles foram tão correto, que eles faliram a empresa pra cumprir. Pra arcar com Pra o prejuízo. cumprir com tudo. Legal, então, assim, cara, é estranho, né? Tipo, foi uma opção. Então, tinha que ir muitos dias pro interior com funcionários Sim. pra trocar tudo. Então, com a intenção de manter essa rede também, porque na cabeça deles iam manter. Então, assim, né, na época eu atendia empresas, eu não vou ficar citando o nome porque acho que não vai ser tranquilo. legal. Sim. Mas, tipo assim, empresas grandes, a gente daí, por exemplo, precisava ir pra essas aí resolver os problemas e daí já não conseguiu atender outras empresas grandes, perdeu as empresas grandes, no final cumpriu todas as garantias e perdeu a empresa. Sim. Também perdeu a empresa que... eu acho que ficou até sem voz aqui. Mas, no fim, perdeu essas empresas e daí já teve que demitir funcionário. Aí foi degrigolando a parte... E daí o que acontece? Pega uma pastilhinha. Patrocínio, pastilhas. Mintam. Abençoada. Aí, viu? Ih, cara, não consigo. Aí, Diegão. Então, valeu, assim... Thiagão. Obrigado, cara. Aí, nessa parte, faltou a experiência, entendeu? Sim. Porque eles vieram sem conhecimento técnico nenhum. A empresa cresceu muito e quando veio partes difíceis, eles daí não sabiam Sim. o que fazer e como fazer, né? E às vezes, assim, né, cara, como pegou um trabalho muito grande, vendeu muito, às vezes o markup não estava ajustado para fazer aquilo, entendeu? Se desse um retrabalho, não tinha margem para retrabalho, entendeu? Cara, se ganhou muito dinheiro, só que teve problemas. Sim. Eu me lembro, até vou comentar. Vocês lembram na época que eu falei do Discman, do anti-impacto? Sim, sim. Vocês Laiva. lembram que quando Sim, o lançaram isso... anti-impacto era só pra quem tinha grana, irmão. Vocês Porque lembram senão disso? tu não podia se mexer, que senão Vocês- pulava. cara, Tudo ia... Vocês lembram que, tipo, era mosca branca, o negócio era pra quem tava Ele não era azul, tinha uns Forrado. detalhes azul nele. pratinho Prata com detalhe azul. Pratinho com detalhe Cara, o azul. Viu como eu negócio, lembro? o negócio era fora da real. E eu me lembro, como se fosse hoje, eu fui com a minha mãe. Cara, eu tinha 15 anos, 16 anos, fui com a minha mãe. Na época, só pra ter uma ideia, a passagem era menos de R$1. Então, tipo, o dinheiro valia, né? E eu fui, tipo, buscar no banco com ela 20 mil reais. Caraca. Então, tipo Cara, assim, 20 mil reais. Cara, era 2000 e pouquinho, hein, tá falando, 2004. né? 2004, cara. 2004. Alta grana. Então, assim, era... 20 anos atrás, isso aí devia ser hoje, sei lá, meu, uns 500 pau. Não, eu acho que não chega a 500 pau, mas uns perto de uns 100 eu acho que sim. Não, Tu passa Não, mas passa não é batido. muita, não, Não, mas é muita 500 grana. eu passei demais, mas vamos dizer assim, 200, entre 200 Pensar, e 300. um carro zero na É, época cara. era Bem 20 e tranquilo. poucos mil. E né? é hoje um Era carro 20 e zero, poucos. quanto é um carro zero hoje, entende? Ah, entendi. É que é engraçado, né? A gente perdeu a referência de dinheiro, né? Muito, cara. Então, assim, claro, se entrava muito dinheiro, mas também saía muito dinheiro, né? Sim. Então é o calcanhar do aplicador, né? Entra muito dinheiro, sai muito dinheiro. Então, assim, eles conseguiram fazer o melhor possível com o que eles sabiam, que eles foram aprendendo numa época que a informação, quem tinha, guardava pra si. Tu entendeu? Era muito raro alguém querer ajudar alguém. Sim. Então, Ninguém compartilhava que nem compartilha hoje Não, a informação e as coisas. nada, Né? compartilhar Ninguém virou hype. ensinava Já é mais pra fazer pegar a aqui, quina não. aqui do cantinho, aqui, Não, ó. Compartilhar virou hype, entendeu? Virou agora, hoje Sim, sim. é hype, mas não era na época. Então, assim, hoje eu admiro muito o que eles fizeram, cara. Muito. Eu já agradeci eles muitas vezes, né? Espero cada vez mais poder retribuir tudo que eles fizeram por mim. Uhum. Porque eu sei que, cara, eu tô mudando a minha vida, vou mudar a vida dos meus filhos com algo que eles iniciaram há muito tempo atrás. E eles pagaram um preço muito caro, velho. Sim. Entendeu? Eles pagaram um preço muito caro. Que é justamente de uma época que não se tinha informação. Eles tentaram, empreenderam. Opa. Ainda não tem, né? Hoje tem mais, por causa da internet, já possibilita, mas tu não aprende a empreender na escola. Tu Não. não aprende, por exemplo, inteligência emocional na escola, que é uma das coisas que
que manda em tudo. Gestão da Erradíssimo, grana, né? cara. Erradíssimo. Então, quer ver uma coisa? Daí agora voltando à parte da grana ali, que cara, a gente já foi e voltou umas 20 vezes pra vários lugares diferentes, tá? Que legal, cara. Esse Esse programa... Ele tentou fazer uma linha. Não, mas tá indo. A gente já foi em 2050 e voltou. Tá indo. Então, que nem, por exemplo, falando do negócio da grana ali, que as coisas começaram a mudar, né? Sim. E eu continuo lendo e estudando, porque eu sei que é o que vai fazer a diferença. Eu entendeu? quero o nome dos cursos que tu fez do Instagram depois. Tu passa aqui que Passo eu com vou o maior anotar. prazer. Passo. Eu fiz um por último e eu tava executando e eu não executei mais. Mas tu quer Só ver... que a constância é um dos fatores principais, E tu quer ver outra coisa? no meu ponto de vista. Tu quer ver outra coisa? Sempre que tu comprar um curso, não crie falsas expectativas. Uhum. Pega o que é de bom Sim. e se não tem... E, tipo, já vi muita gente, comprei esse curso, mas o cara falou uma, duas coisas e... Cara... Tá bom, Tu aprende, daqui a pouco- tu aquele aprende, uma, duas coisas tu ali aprende. que Eu era já assim. entendi isso. Eu já fiz curso em São Paulo, paguei bons valores. Sim. Pra mim sair de lá com uma coisa que eu não sabia. Só que é Que aquela uma coisa que, cara... Sim. É E isso. fora o network, aquela coisa toda, Sim, né? sim. Então, só que assim, outras coisas foi a questão da grana, né? Que falaram da escola. Meu, por que não ensinar essas crianças a guardar 10% do que elas vão receber? Cara, Não, isso é uma coisa mais meu, o básico do básico do Mas básico. é aí que tá, a minha cultura, a minha família não tinha esse conhecimento e eu não aprendi isso na escola e meus amigos não me ensinaram, eu aprendi isso Sim. com 34 anos de idade e em poucos meses eu consegui juntar dinheiro, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Sim, que bom. Aí tu pensa no tempo, né? Que bom Daí que, daí tu pensa, mano, que bom Cara, que olha deu só. tempo. que bom que deu tempo, Que bom a que parte deu boa. tempo. Então assim, lendo um livro onde eu tirei mesma coisa, li todo um livro, tirei 2 pontos que pra mim fariam Qual diferença. livro tu leu? Esse daí é o Homem Rico da Babilônia. Muito bom esse Cara, livro. Esse aí o Thiagão passou pra mim. Esse eu li. pensa num livro Tu me que- devolveu ele? Hã? Me devolveu ele? Oi? Não sei. E? A gente tava onde? Não, ele me devolveu. Devolvi. Não, esse eu vou olhar Outro- lá, porque eu não me lembro. Outro Tá bom. livro que fez muita diferença na minha Já tô cabeça fora. pela mentalidade que eu tinha financeira é Os Segredos da Mente Milionária. T. Harvey Wicker. É um livro que, infelizmente, foi muito rotulado negativamente por causa da época dos marketing multinível Sim. e dos coach, mas ele é um livro que ele tinha que, inclusive, ter outro nome, Sim. porque ele fala sobre arquivos de memória, que isso sim tem a ver com riqueza e não só de dinheiro, riqueza da vida, né? Então, esse livro é um livro que mudou minha forma de pensar, minha Esse vida. livro é muito bom. Tu tem alguma coisa contra coach ou não? Contra? Coach? Não porque me chamam de coach, eu sou meio coach, sei lá. É. Mas é que eu digo que se criaram rótulos ruins, né? Sim, Me sim, chama- mas Aqui é meu coach, tá? mas Aqui é meu coach. mas esse exemplo que tu deu de pegar não viu eu de pegar- pousando um helicóptero. é exatamente É por isso. exatamente que- sobre que isso. queima. Eu aprendi coisas maravilhosas com aquele cara, só que foram coisas. Outras Cara, coisas não servem. Exato. Eu fiz a mentoria 12K dele, Massa. Massa. de há 4 anos Cara, atrás. eu continuo olhando todos os conteúdos 4 dele. anos atrás. Não parei. Eu não olhei mais. Não, mas sabe por quê? E eu vou te dizer, eu acho que é uma das coisas que tem a ver com inteligência emocional, tá? Uhum. A gente tem que aprender a extrair o que tem de bom. Eu acabei de falar isso do curso. Não, Sim. tudo bem, mas Cara, eu não a sou gente- obrigado a acompanhar um conteúdo não, de alguém não, que eu não. não gosto. Não, mas Entendeu? é que tá. Tipo assim, é diferente. Mas é que tá. No meio de 9 coisas que tu não gosta, ele vai te falar uma coisa que pode mudar a tua vida. Não, Ele vai falar 9 Não, tudo bem, asneira, tudo não, mas que vai daí tem falar outra, 9 asneira mas e é que uma- daí tem outras coisas peculiares. Eu não quero ouvir nove asneira pra ouvir uma coisa boa, tá ligado, Diogo? Mas teve isso aí é mais pessoal é. meu. É. Eu fui a São Paulo, eu convivi, Ah, bom. eu Naquele participei de coisas deles lá e tem coisas que não são o que parece. E tá tudo certo, velho. Entendeu? Tipo Cara, assim, eu é aprendi que nem um conviver livro. no Eu meio li, Sim. eu li aquilo lá, peguei o que era bom que a gente falou, beleza. Cara, não quero mais. Eu Tá tudo aprendi a isso. Eu tenho pessoas perto de mim que me ensinaram muitas coisas boas e são pessoas que muitas pessoas não gostam. Exato, não, sim. porque sim. porque são pessoas que na sua forma de pensar, ou algum tipo de grosseria, Uhum. ou alguma formação. Um cara que tem um né? ego muito Ego. Sim. Mas, exaltado. cara, eu realmente aprendi a estar perto de pessoas que às vezes são até nocivas Uhum. e extrair o que tem de melhor delas.
Legal. Entendeu? Sim, isso é Interessante. inteligência Cara, emocional. E isso é Inteligência, muito muito. bacana, muito bacana. E o momento que a gente consegue entender isso, tipo assim, ó, o cara, tu tem que aprender a não entrar no embalo do que não é, que nem, por exemplo, tem coisas que tu não gostou, né? Eu vou falar, por exemplo, tem uma pessoa que me ensinou muito, ela ajudou a mudar a minha carreira. Aham. Só que tem traços de personalidade dela que não me satisfazem. E se eu tô Sim, perto sim. dessa pessoa e ela faz algo assim, cara, eu ou eu me mantenho inerte, Uhum. ou eu digo, cara, não penso assim. E Bola pra frente, tá tudo Segue E tá o certo. tudo baile. certo, até E porque segue o ninguém é baile. obrigado a concordar com ninguém. Ninguém é obrigado a agradar alguém. Se eu peguei pra mim. Esse é o ponto. Quando eu comecei a falar não, o Boa. Diego ficou, meu, qual é que é, meu? Teve Qual um é dia que que é? eu fiz um negócio baixo. já ficou magoadinho. Pau, Pau no aham, cu pra caralho. pau no cuzinho, não sei o Não, quê. não quero. Não vai me Eu fazer disse, bem, não, não tô mano. afim. Daí nós tivemos até uma conversa sobre Não, isso, né? tivemos. Nós tivemos uma conversa sobre isso. Eu falei assim, cara, olha só. A DR. Uma das maiores É. dificuldades da minha vida foi aprender a falar não. Porque na maioria das Cara, vezes, é tu tão falava não, bom. falava sim, querendo Querendo dizer dizer não. Aí eu tô abrindo mão das minhas coisas, da minha felicidade, da minha alegria. E, cara, isso aí, Sim. tanto com parentes, família, Cara, relacionamento, isso qualquer muda a coisa, vida. trabalho, qualquer coisa. Aí eu comecei a exercitar. Só que quando tu tá convivendo com pessoas e a galera tá acostumado a falar só assim, quando tu fala não, tem um primeiro baquezinho. Ótimo. Né? Já começa Não, a não, selecionar ali total. já. Exato. Perfeito. Exato. Perfeito, já começa E a selecionar parada ali do já. não agradar tá tudo relacionado com a rejeição e abandono da infância, cara. Porque daí tu Ah, não. quer uma Tu tem que tá parada, puxando não, sempre porque eu vou ter que agradando. agradar, porque eu vou ter que não sei o que. Cara, meu, não gostou. Não. Tá tudo bem, irmão. Show de bola. Tá ligado? Perfeito. Por que que começa com Jesus falando, Cara, se nem eu agradei todo mundo, quem dirá Já nós? nossa, Tipo isso, assim, é esse o ponto. É bem isso é aí. por isso aí, tá ligado, Digão? É Cara, exatamente eu por tenho, isso. eu tenho, por exemplo, até, tipo, dentro da cena, tem envelopadores, assim, entre aspas, famosos. Sim. Tem um, pelo menos, que, tipo, cara, eu já peguei ele falando mal de mim. Eu já tenho pessoa. Eu até rio ali. Tipo, Coisa eu já horrível peguei, isso. já peguei falando mal de mim, ele já foi falar com pessoas próximas de falar mal de mim. Uhum. E, cara, eu gosto dele. E eu não tô nem aí se ele não gosta de mim. Toda vez que eu tô perto dele, eu aproveito pra Pra aprender algo. extrair. Sim. Porque eu não tô nem aí, de verdade, se ele gosta ou não gosta de mim, entendeu? Se ele fala ou não fala de mim. É, Mal de mim. mas aí tu já tá num grau de. Cara, de, e porra, é aqui, cara, ó. de, Esse aqui convive comigo todos os de dias. inteligência emocional, Todos os cara. dias. Não, absurdo. Cara, e de eu apertar a mão dele e falei, cara, eu sei que tu fala mal de mim, e, meu, isso aí não me afeta em nada. Na cara. E quero tudo de bom pra ti. Pô, que legal. E sim, e sentei e fui almoçar. Almocei aqui, ó. Sim. Olhando pra ele. E, cara, de boa mesmo. Gente, a gente tem patrocinadores. Rede Amor à Vida. @Rede Amor à Vida. Olha aí que legal. Rede Amor à Vida é psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, atendimento online, presencial, Gravataí, Cachoeirinha e Canoas. Certo? Temos a Academia Extreme. Academia _Extreme do nosso amigo Fábio Não Júnior. é underline? Não, só underline. Só Extreme. um underline? Só um underline. Só um? Acho que Só era um. dois. Aí, ó, Academia Extreme, Academia da Família. Você tá com probleminha no teu joelho, na coluna, no ombro. O Fábio lá, ele recupera as pessoas de uma maneira incrível, cara. O Recupera cara é mesmo. monstro. Demais. E também do nosso parceiro incrível, Crédito Real CYJ. Então, se tu quer comprar tua casa, se tu quer ser corretor e mudar de vida, eles têm um atendimento completamente diferenciado, humanizado. Não existe nada igual no mercado como o atendimento deles. Eles não querem te vender uma casa, eles querem realizar o teu sonho. E eles têm princípios e valores que são inegociáveis. E não só a CYJ. A Academia Extreme e a Rede Amor à Vida. Esses são os nossos patrocinadores, gente. Show de bola. Beleza, o @ é @Crédito Real _CYJ. Olha aí, ó. E também temos o estúdio Sonido Produtora, que é onde a gente está gravando esse Nossa. podcast maravilhoso, que tu pode gravar os teus cursos também. Ó. Cursos, olha que legal. Olha aí, ó. Cursos, chamadas. É uma produtora audiovisual, é isso?
É isso aí, gente. Então, com certeza, vamos retornar aí para trocar uma ideia. Olha aí, ó. Estamos exatamente nesse ponto na Olha empresa. que legal. É @sonido _ product com temudo. Product, é isso aí, gente. Esses aí são nossos patrocinadores. A gente é muito grato. A gente tá no 11º episódio. Desde o início a gente já tem patrocinadores e isso é maravilhoso. E uma observação, até não conhecia a empresa ali sobre a parte da saúde, né? E todos nós hoje precisamos de acompanhamento. Todo mundo precisa de terapia, né? Todos. Concordo total. Principalmente os que acham que não precisam. Esse aí é os piores. Esses são os que mais precisam. É que nem diz o meme, né? Eu tenho que pagar psicólogo pelos que acham que não precisam, né? Esse é o ponto. Esses são os que mais precisam. É isso aí. Diegão, te perguntar uma coisa. Se tu tivesse que falar pra alguém que olhou o teu Instagram lá e viu lá 6.000 views no Reels, tá? E viu uma qualidade que vocês entregam ali que é algo absurdo, assim. Eu vejo um capricho ali, naquilo ali, diferenciado, cara. E, na minha cabeça, eu não entendo. Sim. Eu sou ignorante no ramo, mas eu vejo ali que desmontar 100 e não sei quantos, ou 200 e poucos taquinhos de uma janela Tá ligado, hein? pra envelopar ali Aquilo ali é é... absurdo, velho. Tu entende? Então, assim, ó, o porquê que pessoas têm resultado e outras não? Para mim é muito claro, eu trabalho com isso, eu trabalho com auto-performance e alta performance, uns dois, né? Então eu acredito que tu tá muito mais na alta performance do que dos outros, mas para isso tu teve que ter auto-performance, que é tu ser melhor que tu mesmo. E evoluindo ali, que tem uma diferença bem grande dessas duas palavras, tá? O meu foco de trabalho hoje é auto-performance, é eu melhor que eu. Aí eu tenho um resultado diferente, daí assim, depois eu consigo competir na alta, entende? Então assim, ó, uma pessoa que olha o teu Instagram e fica encantado, cara, vou fazer aquilo ali, meu. E tem como fazer, cara. Vou fazer aquilo ali. Tem como fazer. Eu quero que mais pessoas façam. Esses dias eu recebi uma mensagem muito bonita. Eu recebo muitas mensagens legais. Não gosto de explorar isso, sabe? Explorar o sentimento demais, mas eu poderia até. Sim. E são mensagens de pessoas assim que Tipo o quê? Me dá um exemplo. Que se inspiram, que mudam a vida. E tem eu como referência dentro do envelopamento. E o que eu faço, elas se eu fizer, elas fazem A. E elas mudaram a vida assim. Sim, então te modelando Legal. o teu, Então, assim, teu resultado. são mensagens realmente muito gratificantes de pessoas dando esse retorno desse trabalho que você está falando. Né? Que as coisas vão dando certo e as pessoas vão fazendo e vão se espelhando. E uma coisa que eu sempre falo, eu realmente quero treinar pessoas e criar pessoas dentro desse ramo para que elas sejam melhores que eu. Que legal. Eu recebo muita mensagem assim, cara, meu sonho é ser que nem você, que nem tu. E eu disse, cara, eu quero que seja melhor que eu, porque tu pode. Entendeu? Eu só tenho a minha cabeça. Sim, a missão do mestre é achar um aluno que o supere. Cara, e é muito legal, é muito bom quando tu vê essas coisas acontecendo, sabe? Quando o teu aluno chegou lá pra ti e falou, tu já pensou nisso? Eu disse, caraca, velho, que louco. Porque, de certa forma, isso também engrandece até o meu conhecimento, né? Sim. Eu já adicionei coisas na minha forma de trabalhar e no meu ensino. Inclusive, eu pergunto, cara, isso é incrível, mano. Posso repassar para as pessoas? Entendeu? Porque tu tá aberto a aprender. Sim. Tu tá aberto a aprender a repassar, entendeu? Sim. Então, cara, é muito gratificante, tem a ver com o que tu tem falado. A gente colocou muita paixão, muito coração no que tá fazendo, sabe? É um pouco difícil dizer exatamente o que é feito, porque ele chega a ser até simples demais. Sim, daí fica E complicado. é tão simples o que a gente tá fazendo, e aí que é um negócio louco. Sim. É tão simples que não tem um segredo. Você entendeu? Parece uma besteira que eu tô falando aqui. Mas, cara, é comprometimento, tá? Esse aqui, quantas vezes ele veio parar num posto pra fazer uma postagem? Sim. Porque eu tô comprometido com aquilo. Às vezes a gente sai 9 horas da casa do cliente, cansado pra caramba, e a gente para pra comer alguma coisa e eu tô produzindo. Então não tem, sabe, não tem segredo, sabe? Sim. Não tem a mágica. É a constância, né? Quando a gente chega a milhão querendo montar tudo e tu não. Cara, já aconteceu de eu ter que pedir pra ele botar as portas de volta porque eu não gravei.
Cara, ele me olha com uma cara, velho. Só que o seguinte, foco, meta, objetivo, né? A direção é mais Sim. importante que a velocidade, então Exato. a gente tá sempre na direção certa. E- Então, é repetir. Sim, não, mas, Entendeu? mas isso aí pega muito pro meu lado. Eu tô tão atarefado com várias demandas que eu toquei o Instagram de lado ali. Uhum. Depois eu toquei, tu viu ali? Cara, a gente já é o 11º episódio. E do podcast ali, como eu tinha criado por último, eu tava usando o meu próprio perfil, Acorda Abençoado, que é o meu ali, eu criei pra isso, né? Mas eu achei que ficaria legal fazer o podcast Acorda Abençoado. Sim, Porque daí eu separar. dou uma separada Entendi, no entendi, meu. faz sentido. E faz sentido, só que eu tenho que alimentar ele, né? Se eu não alimentar, não vai adiantar nada. Sim, Entende? cara. E daí vê tu dizendo Olha assim, só. cara, saí da casa do cliente cansado, parei 8, 9 horas num posto. Cara, tô até com vergonha. É. É que assim, cara, que nem, por exemplo, assim, falando né, Isso sobre, aí, você explica o resultado dele? sobre Muito, uma muito. mensagem, por exemplo, que eu recebi esses dias. O cara mandou assim, cara, como que eu faço pra ter o teu resultado no Instagram? O cara mandou assim, Sim, sim. e eu não tenho problema nenhum. Cara, eu acordo às 5 horas da manhã, eu faço conteúdo pra postar às 7, tá? Chego na casa... 7 da manhã. 7 da manhã. Chego na casa do cliente, tiro foto, gravo todo o início, boto o tripé antes de começar a aplicação, deixo o câmera gravando, daí eu digo, ó, agora a gente pode começar a trabalhar. Grava todo o processo, para... Vixe, quantas vezes ele foi aplicar? Diz, não, peraí, calma. Um pouquinho. Preciso gravar isso aqui. O nosso trabalho é muito mais demorado do que deveria ser. Por causa da... Por causa de mim. Por causa do comprometimento. Mas de- por causa Entendeu? da Mas gravação, assim, por causa cara, do conteúdo. A cabeça, e aí que tá Uhum. aquela brincadeira que eu falei da psicóloga quando ela disse que eu tinha TDAH. Uhum. E eu fui ler sobre isso. Eu fui ler os prós e os contras. Cara, Sim. se eu tenho esse negócio, eu Sim, vou ver qual é que é isso, né? Sim. sim. Aí numa dessas falaram, né, que o tal do hiperfoco, coisa e tal. Cara, é muito louco isso, mas eu aprendi a usar isso ao meu favor, Legal. entendeu? Sim. E tipo, eu comecei a trabalhar isso, né? Eu vou fazer que nem Pablo Marçal agora. Ó, eu comecei a programar meu cérebro. Mas, cara, foi quase isso, velho. Porque assim, eu aprendi a pensar no dia a dia, né? Se esse é o meu foco dentro do negócio, né? Uhum. Sim. Um deles, né? Cara, minha cabeça tá sempre... Hoje, por exemplo, eu fui caminhar de manhã. E eu fui caminhar e eu disse, caraca, velho. Não, ontem, hoje, né? Cara, vou caminhar e eu tive um insight de um vídeo. E, cara, se eu não fizer na hora... Vai esquecer. Uma nota ali, não tem um bloquinho ali. Pá. Cara, é que eu não sei. Se eu não fizer na hora, não sei, parece até vai me dar um negócio... Sim. E, cara, eu vou lá e faço. Se não tá no horário que eu programei a postagem, eu deixo salvo pra postar depois. Uhum. Tu entendeu? Fala, Então- tu posta quantos conteúdo por dia na tua rede? Cara, eu viralizei os primeiros conteúdos postando dia sim, dia não. Tá? Tem algumas técnicas, tá? Tá. Eu viralizei o primeiro vídeo postando dia sim, dia não, às 7 horas da manhã. Isso aí, inclusive, é conteúdo só pra quem tá em mentoria e Sim. coisa e tal. Mas Sim. o Instagram, quando tu é menor, tá? Ele vai facilitar o teu engajamento. Tu não precisa arrancar trabalhando dia e noite no Instagram. Isso Sim. eu tô te dizendo com provas que se tu postar dia sim, dia não, às 7 horas da manhã no Instagram, entendendo daí sobre outras coisas, entendendo sobre Uhum. a música, entendendo sobre, Sim, né? sim. Mas, tipo, o esqueleto. Dia sim, dia não, às 7 horas da manhã, se tu tiver menos de 10 mil seguidores, tu vai viralizar um vídeo. Tá? Aí, claro, precisa entender sobre a parte do conteúdo, que o Uhum. conteúdo seja atrativo, mas Sim. Esqueleto. Gatilhos mentais, 3 segundos. Daí o que tem uma- acontece? Tem uma cacetada de Três- coisa. Sim. 3 segundos, o meu, tá? Vou falar do meu. Do meu ou qualquer um que trabalha. Ó, isso aí é. Cara, isso aqui é conteúdo, velho. Uhum. Pro meu ou pra qualquer um que trabalhe com prestação de serviço de resultado. O que é prestação de serviço de resultado? Papel de parede, manicure, pintor, serralheiro, marceneiro, qualquer um que trabalhe assim, tá? Consegue viralizar um vídeo com 3 segundos de o que esse cara vai fazer? Pelo menos 5 a 10 segundos de produção. Caraca, velho. E fator surpresa. Mano, resultado. Uhum. Entendeu? Então, assim, que nem eu falei, eu acho que eu entendi uma simplicidade Uhum. dentro das coisas que às vezes é difícil eu explicar. Sim.
Porque, olha só, eu fiz vários cursos de Instagram, mas pelo menos duas coisas, e uma eu sei que eu vou lembrar bem como explicar isso, duas coisas, eu consegui lembrar a segunda. Duas coisas importantes do Instagram que fizeram mudança no meu Instagram, eu aprendi sozinho. Que é porque daí tu já tá começando a entender como é que as coisas... Sim. Isso não tinha nenhum curso. Tu quer ver uma coisa? Tá com o teu Instagram... Não o Instagram, tipo assim, fechou o Instagram e abriu o Instagram. Experimenta apagar o Instagram, tá? Ou a primeira vez que tu vai usar ele no dia, tu abriu ele. As 3 primeiras músicas é o que o Instagram tá entregando demais. Isso é meio lógico. Parece bobo, mas tipo, eu pensei, cara, se o Instagram quer que tu fique na plataforma, ele não vai te entregar o que é de pior de arrancada. Ele vai te entregar o que é de melhor. Sim. Pra te ficar ali? Pra te ficar ali? Sim. Entendeu? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a analisar, toda vez que eu abri o Instagram, como que era o formato daqueles vídeos. E eles têm um padrão. Olha aí. E eu comecei a reproduzir. Se tu olhar o vídeo que eu postei hoje, ele segue um padrão atualizado do Instagram. O Reels que eu fiz hoje é um padrão de satisfação de Reels que está sendo entregue. Sim. Aquele Reels que eu viralizei várias vezes do time-lapse, tá em baixa. Ainda produz, mas com os time muito certo. A mesa que ela viralizou é um conteúdo antigo. Eu reeditei aquele vídeo. Sim. Aquele conteúdo da mesa não é um conteúdo que eu fiz agora, é um Com conteúdo áudio antigo. que tá... Eu reeditei o vídeo com o time certo de início, produção e o fator surpresa no final. Então, assim, cara, é muito louco, mas é muito simples tu entender sobre o Instagram se tu começar a analisar o Instagram. Mais crítico. Ser um observador. Sim. Tu quer ver uma coisa? É muito simples, mas olha só. Tu mexe no Reels o tempo inteiro, né? Não tem várias vezes que tu acha conteúdo massa pra caramba e não curte? Sim. Não tem vários que tu curte e não segue? Sim. O que te faz seguir alguém? É o... Caraca, velho. Que isso, meu? É só isso que vai fazer alguém curtir ou seguir. Sim. Um negócio muito animal, muito... Cara, e pode ser uma coisa simples, que nem o meu, por exemplo, hoje... É um conteúdo simples pra caramba, é uma aplicação plana. Mas dentro do vídeo eu coloquei o fator surpresa. Tu entendeu? Então, assim, Entendi. A balança do Instagram e da vida real ela é muito importante, tá? Porque eu já vi aplicador, por exemplo, que consegue entregar muito no Instagram e na vida real não é bem assim, só que tu precisa acompanhar. Porque nem tudo é Instagram. Nem tudo é Instagram. Verdade isso. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que existe um mundo virtual, onde as regras do mundo virtual é do mundo virtual. Eu podia, por exemplo, ser um aplicador horrível. E eu ia viralizar da mesma maneira, porque o meu conteúdo não viraliza porque eu sou bom ou ruim. Sim. Meu conteúdo viraliza porque eu sei usar o Instagram. Só que uma hora a gente vai chegar que é muito em bom xeque. de Instagram só. Assim, ó, a verdade sempre vem à tona. Eu conheci esse cara aí. Conheci esse cara. Eu sei o que tu tá falando aí. O cara é bom do Instagram, Sabe, Thiago. né? Bom. Cara top. Cara, melhor do Brasil. Sim. E daí na vida real? Cara, na vida real, velho. O cara fez trabalhos pra mim que deu um prejuízo, tipo, 2 trabalhos, tipo, deu R$2.500 de prejuízo. Prejuízo no cliente. E ele foi muito correto, pagou, tá tudo certo, assim. Mas eu fiquei extremamente triste, cara, porque eu coloquei meu nome, porque eu segui o cara, eu como aplicador, né? Esse cara aqui é muito legal, os vídeos. O Instagram 8 pessoas top. enganadas. O Instagram, cara, o Instagram era o leão, entendeu? Mas, cara, na vida real, e aí, pô, eu indiquei o cara, me queimei lá, né? Daí, cara, o cara pagou tudo certinho, foi lá, homenzinho, tudo certo. Mas eu fiquei muito triste, cara, porque pra mim era um cara que eu tinha pra substituir, né, cara? Tipo assim, cara, eu precisava repassar e o cara não entregou, cara. E eu pensei que ia ser animal. Cara, isso é muito louco. Porque assim, ó, não sei se vocês se deram conta, mas tem... Que nem, por exemplo, o que eu faço dentro do Instagram é um estudo. Mas tem pessoas que viralizaram sem saber por que viralizaram. Sim, no chute. Sim. No chute, Sim. na sorte. De repente, na repetição...
né? Na constância. Constância. É uma chance Exato. bem grande de uma hora tu... Cara, Acertar. quantas vezes o maluco fez um vídeo lá que se, caraca, velho, nem sei como é que aconteceu da noite pro dia, não sei quantos minutos. Então, assim, precisa acompanhar. E é muito engraçado porque meus primeiros vídeos viralizaram e eu tava nessa pegada de curso já. Só que mesmo assim, naquela arrancada ali, eu senti... Porque as pessoas, elas denominam que tu tem muitos seguidores ou tu tem muita gente como se que tu é bom, né? Sim. E é isso que a gente tem esse cuidado, né? Não consigo ler isso aqui, Diogo. Daí tu me ferrou ali. Não, horário. Escreve de novo. Horário. Já estouramos. Cara, a gente vai meio se encaminhando pro Sim, final. já tá na... E eu tenho uma coisa, cara, que A gente não conseguiu criar a linha, né, de raciocínio, né? Não, e a gente não vai conseguir. Não vai, eu né? acho que a gente vai ter que voltar de novo Que outro dia loucura, pra né, gente... cara? Eu não sei, eu não sei se é bom ou se é Pra ruim, gente, né, não, cara? a gente vai ter um eu podcast gostei do papo, o episódio mas, do, né? do TDAH. A gente vai começar num assunto e vamos ver onde ele vai dar. Tá, né? Entendeu? É o de hoje, então. Cara, foi pro Pablo mas Marçal. é o de hoje. Foi o Marçal do nada. Quem sabe outro dia a gente faz só o Não, da mas linha foi- de mas Foi raciocínio. muito boa a conversa, Diego, mas é que tem muito assunto. Muito assunto, cara, né? e Muito Muito assunto, né? Assim, ó, Muito assunto. tu é uma pessoa que tu é um estudioso e tu sabe mexer no Instagram, entendeu? Tu é um cara aplicado ali na tua técnica do envelopamento ali, entendeu? Tem um capricho, tem um diferencial, tem todo um... E não é por acaso. E daí não vai ser 1h e pouca, 2 horas que não vai é, resolver, não. entendeu? E nesse assunto, eu conheço o Diego há algum tempo e hoje eu consegui perceber, conheci a família dele, o pai dele, ele ia no carro junto. E eu tenho uma situação pra expor aqui, mas, cara, de nenhuma forma isso é prejudicial pra ti, cara, porque eu entendi Vai, eu exatamente o que aconteceu Lembrei. naquele dia que eu tava lá contigo. E eu saí. E aí eu olhei, cara, ele foi fazer um orçamento, fazer uma visita lá pra mim na loja, e ele entrou com o carro dele e o filho dele tava dentro do carro. Jogando um gamezinho ali, quietinho, calor, mas tava sussa, entendeu? E uma gerente da loja saiu na rua, viu o filho dele, fez um escarcéu. Eu não tava lá, mas depois ele foi lá na loja, pediu desculpa e tal. Mas assim, cara, aquele momento... faltou um pouco de tato em tudo que aconteceu, assim. Porque aquele momento, o que era? Cara, eu entendi que tu teve um filho no relacionamento. Aquele outro buscou o filho, o guri não tava daquele jeito pronto, não queria entrar com ele na loja pra não dar uma impressão ruim. Tava tudo certo, cara. E aí aconteceu, tipo, degringolou como se tu fosse o pior pai do mundo, assim, entendeu? Sim. Aí na situação, e aí, cara... Desculpa, eu. Capaz. E não aí, peça desculpa por isso, não. Mas naquele que dia, irmão, e tu foi lá na loja, mano, e eu vi no teu olho, cara, pô, tu foi lá pra pedir desculpa, cara, pelo amor de Deus, não sou eu, aquele cara, entendeu? E eu sei que não é tu, Diegão, entendeu? Tá tudo certo, cara, eu sei que tu é um puta cara, um pai realmente compromissado, e tu tava, cara... Fazendo o melhor que tu podia. Fazendo o pai, melhor que tu podia, brother. Fazendo o Entendeu, melhor que tu mano? podia, cara. Puta que pariu, eu chorei agora. Sim, mas, Mas- o Diegão ele é bandido nas perguntas. Ele faz isso com uma galera aqui. É sério. E aí, cara, fica tranquilo, tá tudo certo. Eu nem quero que tu fale nada depois disso. Né? Não vou conseguir. Não vai conseguir, cara, mas eu entendi o que aconteceu lá, entendeu? Já tem toalha de papel Já no tem. podcast? Não, ainda Ainda não, não. mas nós vamos começar a Eu não tenho providenciar. certeza. Ainda não, Tu pode cara. improvisar com essa luva, não sei se tu vai... Essa luva aqui. O rosinha do Diegão. Não vou perguntar porque é rosa, né? Mas tudo bem, né? Aham. Cara, Deve ter um desculpa, motivo. não, eu consegui voltar. Conseguiu voltar. Desculpa, porque até eu falei sobre esse caso... há Foi um 2 ano atrás, velho. mas eu falei sobre esse caso há 2 dias atrás. Sério? E é um dos dias mais difíceis pra mim. Eu imagino. Sim, e... Porque eu me senti como pai ali também, porque eu já levei minha filha no carro. Entendeu? A minha filha já foi, tipo assim, o cliente deu a chave pra mim, cara, e a Sara na Tem vezes que a correria. gente não tem opção, né? E aí eu levei a Laura Sim. ficou na casa lá e tá tudo certo. Sim. Eu apliquei o papel, não tinha ninguém na casa, ficou sentadinha ali, jogando um game ali, e eu apliquei o papel, Cara, entendeu? aquele E dia aí foi- aquele dia eu me senti também, entendeu? Doeu eu não tava lá, entendeu? Pra amenizar. E assim, não foi culpa da mulher, Sim, da sim, gerente não, da não, loja, tá tudo não, certo. eu acho Mas que não ela tem fez por- a dela, ela se sentiu mal. Não tem muito culpado. Eu vi que eu saí julgado dali. Teve uma questão, né? Eu entendo também da parte deles e tudo, né? Sim. Mas né, as pessoas não vão entender muito, mas tudo
é muito louco quando a gente aprende a confiar e faz pelo certo. Sim. Mesmo que em algum momento a gente faça alguma coisa que pareça errado, as coisas depois lá na frente elas sempre se alinham. Claro que sim, Diego. Entendeu? Claro que sim. Então isso é muito louco. Então, tipo assim, no dia eu saí mais abalado O julgamento. pelo meu filho. Sim. Pelo meu filho. Te botaram uma aí culpa sim. absurda. Aí, pelo meu filho, entendeu? Então, tipo assim, a minha preocupação no dia... E até eu não tenho... 2 minutos, né? Vamos contextualizar, Tá tudo porque certo. é, Vai lá. é Sim. interessante até, né, falar. Sim. Eu comentei sobre isso há 2 dias atrás. Uhum. Épocas de férias escolares, né? É sempre um pouco Sim, mais sim. difícil pra quem é pai, né? Pra quem é pai, mãe, etc, né? Então, eu venho de um relacionamento de uma separação, né? Eu fui casado há 14 anos com uma pessoa. E quando eu me separei, né? Eu já sou separado pelo menos 4 anos ou mais. Uhum. E a gente é muito bem resolvido como amigos, né? A gente se ajuda. Sim. E, inclusive, eu vou dar uma reviravolta. Isso é quase a Avenida Brasil aqui, né? A mãe dos meus filhos hoje é a atual namorada do Gabriel. E quem apresentou eles fui eu. Meu Deus. Meu Deus do Sim, céu! Seu cara. Não. E Não, olha isso só. aqui é caso de Tá, e família olha da só. Márcia, E olha só. mano. Tira. Agora eu vou compodir um pouquinho mais. Meu Deus, que plot A twist. mãe das crianças se tornou uma das melhores amigas da minha esposa. As duas às vezes me ligam pra me incomodar. Tipo assim, pô, como é que não resolveu uma coisa? Daí eu tenho que mandar mensagem pra... Ô, Gabriel, faz favor, Gabriel. Né? Dá uma segura. Que doideira, cara. Mas olha só. Caralho, vamos voltar, né? Porque a Não, gente agora gosta disso aí. ele fala e depois que o cara volta. Então é o seguinte, Puta que pariu. olha, o contexto era o seguinte, eu tinha uma agenda com o pessoal da, né, Aham, sim. pode... Não pode falar. Então tá. Deixa- Tinha uma agenda, né, num Deixa local X com a empresa que pra mim era bem importante no dia, né, eu valorizei bem essa agenda. Sim. E eu estava num local em Porto Alegre e eu recebo a ligação, né, da mãe das crianças, porque ela também estava trabalhando, Sim. que o local que meus filhos estavam, que era num parente, que o parente precisava sair às pressas e eu tinha que pegar meu filho. E eu tinha, tipo assim, a reunião era às 2 horas e isso era 1h da tarde, eu tava em Porto Alegre, meus filhos são em Cachoeirinha e eu disse, cara, eu vou ter que resolver um problema de cada vez, a minha vida é assim, entendeu? Sim. Então, saí, cheguei, peguei meu filho. Só que é o seguinte, é férias escolar, meu filho tava jogando na rua de bermuda, sem camiseta e chinelo. E eu falei, cara, pega uma camiseta, vem cá, tu precisa ir com o pai, né? E no caminho eu fui pensando, né? O que eu vou Que fazer? que eu vou O que eu vou fazer? Só que é o seguinte, era pra ser uma visita muito rápida. Sim. Era pra ser uma visita muito rápida. Cara, era coisa de 10 minutos. Era coisa de chegar aqui e falar assim, é esse aqui? É esse aqui. Uhum. Só que, chegando lá nesse local, a pessoa tava atendendo outra pessoa. Exato. E eu cheguei lá e eu falei assim, filho, o pai precisa entrar ali pra atender. Só que ele vai fazer 10 anos, né? Tipo, ele é um guri esclarecido Sim, pra caramba, sim. inteligente. Eu falei assim, filho, pai, preciso que tu fique aqui um pouco no carro, porque eu vou ali fazer o atendimento rapidinho. Não tinha como. Eu precisava escolher. E os caras, preciso atender também, Sim. porque eu preciso trabalhar. Preciso ficar aqui um pouquinho no carro. E eu deixei ele na frente de uma janela que ficava onde eu ia atender. Porque dali de onde eu tava sentado, eu fazia aqui, ó. Tu dá um aham. Entendeu? Sim. Pum, só aqui no bico, né? Só que tava calor no dia, tava bem calor no dia. E ele, né, com esse negócio de calor, e ele é um guri muito esperto, ele abriu a porta do carro, tirou a camiseta e se escorou numa árvore. Porque tava calor. Ah, eu não sabia dessa parte. Daí ele saiu do carro e se escorou numa árvore. E porque tava calor. E os seguranças lá do local acharam estranho o guri na volta dos carros. E aí que tá Nossa. uma outra situação. Nossa. Bah, eu não sabia disso aí. Aí velho. que tá uma outra situação, que depois foi meu filho que falou. Que o segurança chegou lá e falou, o que tu tá fazendo aqui, né, e coisa e tal. Achou meu que era um menino Deus. da rua, Sim. Sim. tu entendeu? E daí ele falou assim, não, o meu pai tá aqui dentro, ele tá atendendo um cliente. Daí, tipo, o cara, não, mas como assim? Quem é teu pai, coisa e tal. E daí foi Putz, onde desencadeou, Cara, né, que daí entraram com meu filho, né, pela mão dentro da loja. quem é teu pai? Quem é teu pai? Quem é teu Putz. pai? Não sabia que foi assim, mano. Foi bem ruim. Puta que pariu, cara. Então, assim, daí ele chegou e, cara, quando ele apontou na porta, assim, eu disse, caraca, meu filho, né? Daí, quem é? Daí, tipo assim, claro, as mulheres, né? E óbvio, isso é normal, é coisa de mãe, né? De mulher e mãe, né? Daí o cara falou, esse menino tá na rua lá, coisa e tal. Daí já saltou, né? Meu Deus do céu, que absurdo. crucificado, né? E daí, tipo assim, acabaram... Só que assim, ele tava jogando na rua, ele tava de bermuda,
chinelo, Ele tava sendo camiseta, feliz, cara. tu entendeu? Então, assim... Ele tava sendo suave, feliz. brother. Então, assim, juntou tudo, sabe? E eu saí, e daí eu saí dali, eu, né, eu já tava finalizando, eu tava levantando quando aconteceu isso. E daí, tipo, eu saí, né? Sei que eu fui julgado, mas lembra que eu falei, cara, o julgamento comigo, ele não dura mais que 5 minutos. Cara, 5 minutos é muito, assim, entendeu? Sim. Eu, de verdade, cara, se pensaram de mim assim, eu sei que não sou, que não fui, etc, entendeu? Sim. Eu sei o quanto tava sendo difícil aquele dia pra mim conseguir cumprir as coisas. Uhum. Então aquilo pra mim era importante. E quando eu saí de lá, daí eu conversei com meu filho pra entender porque ele também se sentiu estranho, Nossa, né? sim, Ele se sim. sentiu estranho. Imagina. Daí, assim, aí, julgado, aí, né? aí Pô. que tá, ele tava pedindo desculpa pra mim. Tipo, ele tem 10 anos. como se ele estivesse fazendo alguma coisa Entendeu? errada. Daí ele falou assim, pai, me desculpa, eu saí do carro porque tava quente, pai. Pá, me desculpa. Putz. Entendeu? Então, tipo assim, aquilo ali acaba contigo, entendeu? Sim. Nada, E isso- eu sim. me senti mal por muito tempo. Tanto que isso aqui faz 1 ano, e na volta da viagem, a gente foi viajar a trabalho, que daí tem assunto pra dar e vender. Sim. Eu comentei, cara, pra mim é um dos piores dias da minha vida. E que legal que tu conseguiu que falar acontecer. isso e Muito externar troço, isso né? agora pra botar. Quem sabe, Pra né? fora. Quem sabe, né? Quem sabe alguém vê ou ouve, né? A história, é, né? Sim. Mas sabe? pelo menos eu consegui falar pelo menos um Exato, ponto, né? Um Não, ponto, né? nossa, muito. Tu Um contou ponto, a história né? completa, porque nem Então, o Diegão sabia. é, Eu acho até que se ele isso. soubesse, ele não tinha te perguntado. É. Não, mas é legal, Não, eu ia cara. perguntar. Não, mas eu entendi o que ele quis dizer. Sim. Isso aqui é pra curar. Ele, entendeu? Sim, exato, ele sabe, porque exato. eu já tive lá na loja, né? Eu Sim. já tive lá depois. Nossa, ele foi no dia. Tu foi no Entendeu? outro dia lá na Aham, loja. eu fui, cara, eu saí do meu local, eu fui lá porque eu precisava falar o que Só pra aconteceu, pedir desculpa. entendeu? Então, e galera, muito obrigado. Eu tô de verdade muito feliz. É o primeiro podcast que eu Primeiro de muitos. é o primeiro podcast que Olha eu lá. participo. Vários. E não é por menos que é abençoado, né? É isso aí. Muito Acorda, obrigado. É isso aí. Obrigado, Eu quero que tu peça pra galera se inscrever. Pô, Quero que tu o cara aqui nessa vamos câmera aqui, por Nessa favor, galera. Ali, Pô, ó. não, eles já clicaram, eu tenho certeza. No YouTube? Já No clicaram sininho? no sininho, Lá ó. de Ó, cima? é o seguinte, ó, se tu não clicou ainda, clica aqui, ó, no sininho, tá? Ativa a notificação, te inscreve, valoriza quem tá procurando levar mais informação. Já imaginou se uma coisa que a gente falou aqui pode mudar o rumo da tua vida? Porque não se trata de velocidade e direção, tá? Não esquece. Olha aí, show. Isso aí. Que massa, né? Encerra cara? pra Que nós baita aí, episódio. contigo hoje. Cara, eu só tenho a agradecer, Diegão. Muito Eu obrigado, também. cara. Eu vou apertar a mão e depois vou dar um abraço. Pô. Só desculpa que o meu assunto é assim, né? Vocês viram? Não, Não, mas, tá de cara, boa. fez todo Cara, de boa. sentido. Bom de papo pra cacete. Tá louco, cara. Ai. Foi exatamente como eu imaginava esse assunto. Obrigado, aqui, cara. Tá? Obrigado. Só tenho a agradecer. Obrigado, valeu. Até a próxima. Valeu, até a Heitor, próxima. valeu.